chegou um dia, diferente de qualquer outro, em que os heróis mais poderosos da Terra se uniram contra uma ameaça comum. Naquele dia, eles se tornaram os Vingadores. E aí, moçada, bem-vindos a mais uma edição do Avante Vingadores, o podcast mensal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Avante Vingadores, Ilha de Gibis, Ilha do Aranha, Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, Orelo, Spotify, Deezer, Apple Podcast, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Não se esqueça de dar 5 estrelas, o seu joinha e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. Vem comentar de gibis nas nossas redes sociais, no Blue Sky, Threads, Instagram e YouTube. O nosso arroba é ArtesFinalHQ. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Tá querendo comprar seu gibi na Amazon? Compre através do link no nosso site. Pode ajudar também mandando um pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos ao episódio de hoje. Eu sou o Luiz e você está no Avante Vingadores. Avante, jagunçada! Estamos aqui hoje para uma gravação agridoce, né? Uma gravação com... A gente encerra aí a nossa cobertura do Saga dos Vingadores. Não impede da gente continuar contando a história. Inclusive, hoje a gente vai contar uma historinha a mais aí do que tem no gibizinho que você comprou na banca. E, como sempre, né? Estamos aqui hoje na sala de reunião dos Vingadores. Eu com o Luiz Cláudio. Hoje nós vamos adentrar no Estreito de Sunda. Lá ele, lá o... Epa, eu não sabia não que estava sendo convidado para isso não, viu? Opa, ninguém me avisou não. E ele que já se manifestou aí ao vivo da Ideobase no Jacintinho, Joel Moraes. Rapaz, a gente vai encerrar o que começou pela metade, né? Explique, Maurício, por que disso. Pois é, né? Então tem isso, né? Inclusive o Luiz até me mostrou aí hoje foi ontem, um gráfico bem bacana. Falta uma Epic Collection para fechar aí essa saga, essa Vingadores Volume 1, né? Lá do comecinho, com o Lee e o Kirby, até eu acho que vai até a Cruzada, né? Dos Vingadores. Não é isso, Luiz? Vai até o final já. Só tá faltando um período ali que é exatamente o que foi coberto pela saga, né? Que é 2064, por ali, né? Falta justamente o Visão Absoluto, né? Que é o arco que foi pulado pela saga dos Vingadores também. Não que seja desculpa aí, não tinha arquivos em HD, nada disso. Tem por aí, já tem outras publicações e tudo. A Panini que resolveu pegar só a fase desenhada pelo John Buscema. Não os condeno por gostar do John Buscema, mas a gente sabe que valia a pena pegar a fase externa toda, né? Assim como, veja a hipocrisia, pegar a fase externa toda do Homem-Aranha, né? Só que começa com uma fase bem ruim, inclusive o Stern pulando de um gibi para o outro, Peter Parker para Amazing para Peter Parker, e só depois meio que vai enganar o negócio quando entra o Romitinha, mas eles não começaram no Romitinha. Mas enfim, né? A gente sabe que a Aranha vende até. O gibi do Aranha é igual a pizza gelada, como diz o nosso amigo Reginaldo Ilma, né? Até ruim é boa. Eu posso fazer só uma reclamação, um disclaimer aqui, não sei se a palavra é essa. Reclame. Essa semana, bom, não sei quando vai sair, eu não sei até quando a gente tá gravando. Eu vi uma porrada de gente, 5 pessoas, né? Mas enfim, é minha bolha lá do Twitter, o pessoal lambendo lá a fase dos Vingadores do Hickman e tal. E assim, eu entendo lá da Panini o pessoal não liga, que, pô, é direto o pessoal falando que, Vingadores, né? Tipo, sabe assim, desdenhando até, menina dos olhos, né, a expressão, né? Da Panini é aquela fase do Bendis lá que saiu em 300 mil Marvel Deluxe, e aquilo nem é bom como Vingadores, né, é bom como quadrinho farofa e tal. E eu não entendo, a gente já comentou isso aí, eu não sei se foi no primeiro, a saga 1 e 2, ou naquele episódio 0, antes de comentar as sagas, né, que assim... Basicamente, tudo que saía na Marvel naquela época, X-Men, Quarteto, era só Thor, era só top 2, top 3 das fases da história de todas essas mensais paralelas da época. Eu não sei por que tanta má vontade com essa que também é uma top 3 ali de fases dos Vingadores. Sabe assim, eu fico meio chateado. Tu tá falando aí do Visão Absoluto, tipo, não custa... não quer nem lançar essa? Tudo bem, lança a fase desenhada por Jorge Pérez lá, acho que não sei se é de Steve Englehart, de Shooter, sei lá pra trás, ou um pouco pra frente, enfim, sabe? Eles optaram por lançar só a Operação Tempestade Galáctica, que era uma coisa fechada em si, né? Coisa que eu acho que nenhuma das outras né?
Mas outra Epic né? Bem que a gente já tá vendo um sabotamento da Epic, né? Tem até coisas que são o mesmo recorte, por exemplo, da saga do X-Men. Quase sempre o recorte era exatamente as Epics do X-Men. Uhum. O pessoal falava muito que era baseado na Masterworks, sim, as outras, mas assim, tava certinho o corte e as revistas que nem eram do X-Men que também vinham junto, Novos Mutantes, Wolverine, um outro especial e tal. Era exatamente a mesma coisa. Então, assim, além deles estarem sabotando devidamente, isso é decisão editorial deles, né? Os Vingadores também estão fazendo isso com a Epic, né? Que podia lançar, já que quanto mais publicar, menos período de... Porque muita dessas fases aí dos jogadores não tem ônibus, né? Então, o máximo que a Panini poderia lançar, tipo, tudo de uma vez sem Epic. Por isso que eu tô falando da Epic. Mas é uma pena, né? É só essa reclamação que eu acho que eu faço todo episódio, né? Mas... Não, mas isso você comentou também, né? Mais uma vez aí, acabei de apontar uma incongruência, outra aqui, que é isso, né? Na definitiva do Aranha, você tem um mix ali com tudo, né? Mais ou menos como eles estão falando com Saga do Aranha, com Marvel Team Up, com outros além da Amazing. E aí na dos X-Men, não que X-Men tivesse vários títulos na época e tudo mais, mas eles seguem rigorosamente mesmo as épocas, meio que esvaziando mesmo, né? A coisa. Outro dia eu comentei num grupo de quadrinhos aqui do MBB, falando, né, que a Panini sabota as epics pela seleção, pelo tipo de coisa que estão lançando. E disse assim, mas qual é o interesse dos caras lançarem uma coisa que eles têm prejuízo? Eu falei, não é questão de prejuízo, não. Parece que é uma questão de pacote mesmo, no sentido do, não quero publicar isso, não gosto de publicar isso, tô publicando porque a Panini Itália quer. Então, vou fazer uma seleção bem bosta aqui pra não vender e dizer, no Brasil não pega Epic não, mas, pô, a gente vê aí quantos links aí agora de promoção de Epic Collection importada a gente vê compartilhado nos grupos e tudo mais, vende, chegou aqui é porque vende, né? Modéstia muito à parte, há anos eu falo de Epic Collection justamente porque eu comprei a da Tempestade Galáctica há muito tempo na Amazon, ou foi na Book Depository, não lembro agora, olha a idade chegando. Comecei a fazer propaganda também aí, e de fato ela é uma sui generis porque ela tem o arco completinho, né? Não fica parecendo mesmo que um encadernado, um TP assim, mas é mais que isso, é um fascículo mesmo ali que eles conseguiram colocar alguns extras para fechar ali e é um volume muito bacana. Legal, tem começado por isso, e bacana, massa. Mas depois disso é sempre selecionando, né, o top 10 ao contrário de cada van, de cada arco, né? Motoqueiro Fantasma, pelo amor de Deus. Como disseram lá nesse grupo também de quadrinhos, daqui a pouco vão lançar a época do Killraven, né? Que ninguém leu, ninguém quer ler, ninguém se importa, mas saiu lá, que eu li, inclusive li esse scan e é bem legal, o gibizinho eu recomendo, mas não é. Você começar isso aqui, você vai pegar o que aqui? Homem de Ferro do Burn, que também tá numa época fechadinha, outras dos Vingadores também, clássicas aí, como essa fase. Que podia ter saído em Epic, enfim, não tem muita justificativa não, eles acabam esvaziando isso para depois, mas a gente acabou de lançar em outro formato. Mas enfim, vamos parar de criticar os outros formatos, vamos criticar esse formato da Panini. E vamos começar esse último volume aqui com um crossover, na verdade, né? A gente começa com a Saga dos Vingadores 10, que tem a Avengers Anual 17 logo no comecinho aqui, que é quase um semifinal, né, da Guerra do Alto Evolucionário, que saiu aqui em Super Almanac Marvel, dois volumes. Então, um dos velhos crossovers de anual, né? Logo no comecinho desse hit aí que a Marvel criou na época. Que depois vai degringolar bastante. A gente tem uns bem bons e a gente tem uns bem ruins também. A gente tem aquele péssimo que sai aqui também. Olha aí, ó, a seleção péssima da Panini. Lançar a pior epic do Aranha, que o Ameaça por Todos os Lados, Round Robin em inglês. Eu tenho esse importado, não sabia que era tão ruim, a capa do Bagley me enganou. E ali já é a parte da fase dos crossovers mal escritos, mal desenhados, pegavam aqueles filipinos genéricos para desenhar as anuais e fazer crossover. Mas aqui você tem uma equipe de peso, aí tem o Walt Simonson, né, que tinha assumido já no volume anterior da saga os roteiros dos Vingadores e a arte do talentosíssimo Mark Bright, o MD Bright, né? Nada a ver comigo, que eu gosto pra caramba. Acho que o Joel também, né? É fã desse operário da Lunarte.
Sim, bicho, sim, ele fez a excelente, as duas, na verdade, excelentes minis da origem pós-crise do Al Jordan, né, do Lanterna Verde. Amanhecer Esmeralda 1 e 2. A arte dele muito boa, eu gostava bastante. Sim. Teve uma fase muito boa no Homem de Ferro também, na época da armadura do Centurião Escarlate, né? Ele era um ótimo operário. Sempre foi um ótimo operário. Eu gosto dele, ele teve alguma coisa também na Milestone. Ele falecido há algum tempo já, acho que um ano e pouco, 2. E um autor negro de quadrinhos também, trabalhou na Milestone, fez muita coisa boa aí, e a arte dele é linda. Eu arrisco dizer que aqui não fosse o John Buscema nas outras histórias, ele seria o melhor do arco mesmo, né? E a gente tem a volta do Hércules, né, que tinha desaparecido lá no Olimpo, depois do assalto ao Olimpo, ataque ao Olimpo, enfim. Ficou de licença médica, né? É, tava no departamento médico do Olimpo ali. E a gente tem uma formação inusitada dos Vingadores, porque a gente tem a Jocasta, que tinha sido destruída, né? Supostamente morta anteriormente, sendo acordada ali. A gente vai descobrir que é outro evolucionário, deu essa remontada nela, ela consegue escapar. E tenta alertar os Vingadores para uma frequência antiga de emergência. Mas não existe Vingadores, né? Esse foi o gancho que acabou lá do último volume. E aqui a gente tem o Capitão América, né? Na fase como o Capitão, que é com o uniforme que vinha a ser conhecido depois pelo do agente americano, aquele vermelho, preto e branco, sem estrela, quer dizer, com uma estrela, mas sem o A na testa e tudo mais, e o escudo que o Pantera faz para ele, que o Grunwald fez essa mudança aí no personagem, dessa sacudida, e tá aí outra fase que merecia, né? Uma saga do Capitão América aí, todo esse vano gigante do Grunwald, apesar de acabar mal. E a gente tem o Fé do X-Factor na época, com aquele uniforme horroroso, o Hulk cinza, recém-transformado em cinza, a jaqueta amarela lá da... O Fera, inclusive, desenhado como galã aqui, né? É o Fé, o bonitinho peludo, né? O Wolverine dos cinemas ali, bonitão. Não, foi um acerto do Simonson aí, porque mesmo no X Factor, o Fera. E que é interessante, quando o Fera tá nos X-Men, ele tem uma personalidade, quando ele vai pros Vingadores é outra, né? E ainda bem que o Simonson respeitou isso. Ele, nos Vingadores, nessa história, nesse anual, ele não tá igual ao que ele tava no X Factor. Que no X Factor ele é assim, é o cara que fica falando em prosopopeias, em estilo rebuscado, alhures, doravante, não sei o quê, e é chato. Porque eu vou dizer você, o Fera nos X-Men, principalmente ali anos 80, 90, no X Factor, e mesmo depois, quando ele vai ali pra fase do Jim Lee, né, quando tem as equipes azul e dourado, eu achava um personagem chato. Porque eu cresci lendo ele dos Vingadores, que era um personagem engraçado, esperto, cheio de boas sacadas, de bom humor. Eu gostava dele desse jeito. O Simon só acertou bem. Ele só volta pros X-Men na fase de Jim, né? Isso. Daqui pra frente, né? Antes disso ele tava no X Factor. Não, aí essa fase do X-Factor ele fica até o final, não? Não, é isso que eu tô falando. Ele no X Factor, até a 70 e pouco, quando tem aquele encerramento, né? Depois ali daquele arco da Ilha Muir, né? Quando o Rei das Sombras está tomando a Ilha Muir, aí os Sim. X-Men, o X-Factor, né? Se reúnem ali e tal, novos mutantes. Depois disso é que tem aquela fase do X-Factor do Peter David, que é com outros integrantes, e eles se juntam com os X-Men para formar a equipe azul e dourada. Eu confesso que eu gosto muito, o Fé é um personagem que eu gosto muito, mas eu concordo com você, já. Eu gosto dessa vibe dele nos Vingadores, assim, né? A vibe da galera, assim, de. Tipo, é aquela coisa que você na família é um, com os amigos é outro. É bem isso mesmo, esse Fé com os Vingadores. Mas no caso dele é bem esquizofrênico, né? Fica esquizofrênico, porque é como se ele fosse um professor Ludovico nos X-Men, e nos Vingadores ele é assim sei lá, ele fica parecendo aquele personagem, não daquele personagem da Loucademia de Polícia, que é o galã da Loucademia. É daquele ator dos anos 80, um ator que chegou a fazer muitos filmes. Que é o cara que é brincar. Pronto, não. Vou fazer outro comparativo. O Fera nos Vingadores é praticamente o Ferris Bueller. A da Academia da Polícia acho que é o Marrone, né? Que é o principal. Marrone, pronto. Isso. Não lembro o nome do ator. Mas é o Marrone. E pra Pô, tá aí uma espantar. franquia que podiam fazer reboot, né? Porra. Quanto reboot que fazem aí. Estamos aí na iminência de Corra que a Polícia vem aí, o reboot com o Liam Neeson, né? Então, tudo é possível.
acabar as ideias novas, o negócio é fazer reboot das antigas. O meu maior sonho é ter filme ou série do Capitão Planeta. O mundo aí todo verde, né? Que o pessoal se importa mais com o meio ambiente hoje. Ia ter até um mascote que é a tartaruguinha com um canudinho no nariz, assim. Tá, vai sair gibi agora, né? Tá saindo agora gibi. Em breve no pilha de gibis aí, uma análise sobre esse novo ano. Tá saindo bonequinho pirata. É digital o quadrinho? Ou é Pra papel? gente O papel é reciclado? O papel tem que ser reciclado. Pra gente é digital porque é da Dynamite e nunca vai sair aqui, né? Quem sabe nosso amigo Daniel lá do Poptopia vai lançar aqui o gibi do Capitão Planeta, hein, Daniel? Sim, e pra sacudir esse cheiro de naftalina aqui, da gente falando coisa velha, e sob pena de soar racista porque deixei o Falcão por último, mas completa aí o time, né, do Capitão Sem América, o Fé, o Tia Teima, o Hércules de roupa futurista ali com um biguinho de fora e a jaqueta amarela, temos o Falcão. Eles se juntam e vão investigar esse alerta silencioso aí, antigo, e descobrem essa base do alto evolucionário e vão pra porrada. E preciso dizer assim, a história não é nenhum louvor assim de roteiro nem nada, não, mas é divertidíssima. Eu acho muito legal essa história. É um negócio de invasão de base mesmo, assim, sabe? Vão se filtrando, aí encontram os Atlantes brigando ali, a Atuma tá no meio também, sempre o Atuma, né? Entrou na água, ou tem tubarão em Recife, ou tem o Atuma nessa época. Empurraram a turma nessa época, né? Meu Deus do céu. O poder dele é ser onipresente. Parece que é o Thanos no MCU é o Atuma nessa época, nos gibizinhos, que tudo o cara aparecia assim, tinha alguma história inventada, o passado dele, enfim, é praticamente o Mestre dos Oceanos da Marvel, né? E é essa invasão de base, e eu preciso dizer que eu gostei muito dessa dupla do Hércules com o Tia Teima, hein? É divertidíssima, valia ter mais umas edições aí com essa formação da equipe. O que você acha, Luiz? Não, então, né, nessa edição a gente vê a coisa clássica dos jogadores que eu acho que você concorda comigo que é o que pra mim dá graça à equipe, que é catadão. É um cartadão legal. Sim. Junta quem tá na hora e vai. Não, e o tradicional, pegar uma vilã meio que é vilã, que não é mais vilã, né? Que é a jaqueta amarela aqui. Pô, isso é perfeito. Isso aí, eles fizeram o checklist, o bingo ali do. Um membro que tá em outra equipe. Um membro que saiu da equipe. Um membro que era. Um membro que não era membro, né? Enfim. A vilã. E foram fazendo checklist. Até o Hulk botaram, que eu acho que eu sou totalmente contra botar o Hulk em qualquer formação dos Vingadores. Mas ficou legal, cara. Mas eu sinceramente não gostei dessa edição, não. Eu não gosto. Eu até peguei, acho que eu falei, não sei se eu já tinha criado o grupo lá no WhatsApp. Eu não sei se eu cheguei a falar pro Joel saber disso. Mas eu pensei assim, falei com o Maurício, vou voltar e ler essas Super Almanac Marvel aí, vou ler a saga inteira. Ah, na hora tu se empolga, né? Ah, não. Eu li primeiro essa pra ver se eu voltava pra ler as outras. Eu não gostei, não. Aí eu falei, não vou ler, não. Viu, Luiz? Aqui o Simonson, se você for olhar, ele fez o dever de casa direitinho. Como o Maurício falou, a trama, a história em si, não é essa coisa toda, não. Ele fez assim, cumpriu a tabela. Agora, onde ele acertou foi nisso que o Maurício falou agora e que você apontou. Ele juntou personagens totalmente díspares, que é basicamente a base dos Vingadores, e no que é que isso vai dar? Quando esses personagens começam a interagir. Isso daí é Vingadores puro, desde os anos 60. O que é que acontece quando você tem 4, 5, 6, 7 personagens? Um que é de Asgard, outro que é da Atlântida, outro que é de Olímpia, outro que é da Baixa da Égua, junta todo mundo. Sim, e agora? Quando eles interagem, o que é que acontece? Uns viram amigos, uns brigam, começam a namorar. Vingadores é isso. É ver o que é que acontece quando junta esse povo. A trama, assim, o vilão, o que quer que seja, é só a desculpa para esse povo estar junto. Praticamente uma defesa civil, né? Vamos lá, ver o que dá pra resolver. Ó, eu lembrando aqui, né? Se você for parar pra pensar, é igual a Avengers 1 lá atrás, né? É um pedido de socorro que reúne quem tá ali na hora que pode dar um jeito na coisa. É legal, é bacana, às vezes sim, às vezes não. Essa não é a primeira vez que isso vai acontecer, não é a única vez que isso vai acontecer nesse volume, né? A gente vai falar disso de novo aí. E eu acho que essa aqui
É legal esse catadão, parece que o cara joga assim, todos os nomes de personagens da Marvel num saquinho, anota o nome, né? Dobra, joga lá dentro e vai tirando. Aí, pô, escolhe 7 aí, os 7 primeiros. O que é que a gente pode fazer de mais maluco e inesperado? Quem é que nunca foi Vingador e que pode fazer um negócio legal agora aqui, tipo o radical dos Novos Guerreiros. Ele vai montar uma equipe de Vingadores, vai ser os Street Avengers, né? Vai ser Radical, Rocket Racer, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Mas a partir do momento que eles salvam um dia, montam uma basezinha, é Vingador. Ele vai brigar com o governo, vai brigar com a opinião pública e vai seguir, e vai acabar, vai separar. Vai aparecer um vilão que depois vai entrar na equipe também. E por aí vai. Agora eu queria fazer um comentário aqui. Na verdade, foi o Luiz que me chamou a atenção. Tem uma passagem aqui que tá muito mal traduzida, que você não consegue entender. Se você tá com o gibizinho aí na mão, é a página 34, o penúltimo quadro. O que acontece aqui? O Steve, né, o capitão, ele se disfarça ali de seguidor, né? Existe uma seita, para quem não lembra aí da Guerra do Alto Evolucionário. Existe uma igreja ali do Alto Evolucionário que são dos Homens Fera. E para os seguidores humanos, eles acham que são humanos, mas com máscara. Mas na verdade não, né? Essa raça evoluída é meio animal do Alto Evolucionário. E os Vingadores descobrem isso e espalham um boato lá e vão chamar como é que chama? Vão chamar um desses sacerdotes ali. O Capitão América se disfarça, chama, tem uma galera ali, não sei o que, vai lá. Quando vai lá, o cara é emboscado, né, e morto. Foda isso, o Capitão América fazer uma emboscada pro cara morrer. Aí ele é morto lá. Aí, quando ele volta, a Jocasta vai elogiar ele, né? Tipo assim, no sentido boa, capitão, você pegou aquele pastor ali, né, o sacerdote, e arrebanhou ele. Você fala, não vou pensar numa tradução mais elaborada para isso, que eu não estou programando para isso. E aqui foi assim, agiu muito bem, capitão. Foi um coletor muito convincente para aquele sacerdote. Coletor? Você olha no inglês, eu acho que tá Shepherd, né, Luiz? A gente fez essa comparação Isso. né? Uhum. Shepherd é de pastorear, né? De ser o pastor, enfim. E o cara não houve preocupação com isso, não. Você tem uma porrada de nome aí de tradução, de revisão, de edição, e ninguém olha assim, pô, bicho, esse balão não faz sentido. Ninguém olha isso. No original da Panini, da Abril também não tá muito bom, não, verdade seja dita, mas isso não é justificativa. Jogaram na tradução lá digital, né? No chat GPT da vida, ou sei lá, no Google Translator, simplesmente copiaram e colaram. Não tiveram aquilo que a gente vinha conversando, Maurício, em off. Não tiveram o mínimo cuidado de revisar o que, rapaz, a inteligência artificial não está lhe ajudando, infeliz, o software não está lhe ajudando, não tá fazendo o grosso da coisa, pelo menos revise, miserável. É porque assim, vamos fazer um cálculo aqui. Tem 150 páginas. A pessoa vai levar, sei lá, menos de 1 minuto para ler cada uma. Então, assim, se ela tiver um hábito de leitura assim, do trabalho que ela tá fazendo, eu não acho que ela traduz um encadernado de 150 páginas, que nem tem esse, por dia, nos 22 dias úteis que tem um mês. Pra, tipo assim, mesmo que ele traduzisse tudo no Google Tradutor, o que fosse, o Lens, sei lá, ele ia ler. Ele não ia ler 2 vezes, mesmo que se lesse 2 vezes, entendeu? Ele ia, na releitura, traduzido, ele ia pegar esses negócios. Ia fazer uma leitura comparada do que estava em inglês com o que ficou em português, e ia pegar esse balão aí, por exemplo, que não faz o menor sentido, entendeu? Olhando ou não olhando, né? Entendeu? Ah, mas é um balão só. Aí sempre tem os caras que defendem, né? É indesculpável, é indesculpável. A justificativa como eu dei uma vez, eu tive vontade de dar um murro na cara do sujeito, que ele me dizia, mas dá pra entender pelo contexto. Você pagou caro, bicho, pra ter que fazer essa concessão? Você não entendeu, ou então você não descobriu, não reclame. E outra coisa também, né? A gente já comenta isso aí. Primeiro, Joel, você falou aí que parece que pegou direto. Pegou. Porque a gente fez esse teste também, eu e o Luiz. Eu joguei no chat GPT, mandei traduzir, e a tradução que me deu foi muito parecida, muito parecida com essa que tem aqui no balão final, a da Jocasta está falando. Repito, como a gente ia falando em off aqui até antes de começar a gravação, né? Eu acho muito bacana você saber usar
a inteligência artificial como uma forma de agilizar o seu trabalho, mas ele é um suporte, ele não é um colega, ele é seu estagiário, é aquele cara que vai devolver o trabalho para você e você tem que revisar aquilo, você tem que dizer para ele onde ele errou para que ele não erre de novo. Isso não existe, inclusive eu mandei agora aqui no zap de vocês, vou salvar isso para postar quando esse programa for ao ar. Eu tentei que a inteligência artificial limpasse a arte da capa da Avengers 300, né, pra gente usar aqui na vitrine, e ele mexeu completamente no desenho, ficou parecendo aquela restauração daquele Jesus, sabe, que aquela mulher fez lá, que viu o meme. Tá horrível, um negócio horroroso. Eu vou salvar isso aqui porque isso precisa ser visto. E vou seguir, vou fazer eu mesmo na mão aqui no Photoshop, o advogado photoshopeiro que sou. Vou apagar aqui o que eu não quero, os textos, né, o nome dos personagens aí, para fazer uma capa mais bonitinha para vocês. Mas assim, gente, é para facilitar. Eu entendo que esse gibi dessa época tem muito volume de texto em relação ao atual. Eu entendo que a Panini tem um ritmo de lançamento aí bacana, grandão e tudo mais. Mas essa coisa do pelo menos, essa coisa do mas se a gente parar de comprar, eles param de lançar, não sei o que, isso que lá. Tem que parar de pensar como se fosse vítima, né? Se fosse refém. E lembrar que você é consumidor, você está consumindo. Isso não é só um hobby, não. Isso é uma ferramenta de consumo sua. E se você não disser o que você quer, é o mercado que diz, né? Mas quando o mercado está nessa síndrome de Estocolmo aí com seu fornecedor, ele nunca vai melhorar, bicho. Parabéns pra vocês aí. Eu vejo, tem acho que desde antes da pandemia, uma defesa online de quem faz essas cagadas na Panini. Alguns tradutores que adaptam, né? Tradutores que adaptam e tal. Eles se defendem e os defensores dele, por tabela, replicam esse mesmo discurso. Ó, é uma quantidade gigantesca de edições e essas pessoas não são bem pagas para isso, elas não recebem tão bem e assim as equipes são reduzidas, é pouca gente para muito trabalho e pouco pagamento. Certo, beleza. Cara, ó, de verdade, esse argumento aí para mim não cola e eu não sei da vida pessoal de cada um deles, mas veja só, o pessoal da editora Abril, saudosa editora Abril, os caras faziam isso na munheca. Eles não tinham inteligência artificial, não tinham software, não tinha Google Lens, não tinha o tradutor do Google, não tinha raio nenhum. Eles faziam tradução e adaptação na munheca. E não venham me dizer que era uma quantidade pequena, porque era muita coisa que eles faziam. Ainda é E mais, é ainda mais difícil, Joel, me permita aí a interrupção, porque os caras tinham em português, que nós temos palavras muito maiores, vamos falar assim burramente, eles tinham um balão menor, eles tinham que resumir para passar a ideia do que foi dito no original. Não é apenas traduzir palavra a palavra, como os caras fazem hoje na Panini, né? É traduzir a ideia e dizer, ó, é isso e isso, sabe? Transformar um textão do Claremont em uma coisa que pode ser falada rapidinho ali, porque é o que tem o espaço que tem no balão. eu fico mordido quando eu vejo uma conversa dessa, porque os caras não tinham, nos anos 80 e 90, esses recursos de tradução da tecnologia que nós temos hoje, virtual. Aí o camarada hoje tem tudo isso à disposição. Ele tem o que quer que seja, Google Lens ou ChatGPT, o raio que seja. Eles têm essas ferramentas digitais à sua disposição para fazer o grosso do trabalho, fazer digamos, pega o corpo de texto todinho, traduz. Meu amigo, você só vai revisar o que está pronto. Leia a desgraça do original, compare, veja, tem uma dúvida? Agora, aqui para nós, né? Tem alguns deles que acho que mesmo revisando, é uma revisão que não revisa muito, porque assim, talvez ele não tenha uma referência, o mínimo de referência, o mínimo de, talvez até cuidar de atenção. Provavelmente vai ter o choramingo, como eu falei, de não, mas é porque isso está sobrecarregando. Cara, primeiro, você assume um trabalho, você tem que ter compromisso com ele. Isso é um trabalho. Aí tem o lado deles não terem, fica claro que não tem referência. Eu já falei isso algumas vezes no nosso grupo de WhatsApp dos amigos. Eu já falei isso até no MBB. Coloquei isso num tópico lá, os caras ficaram chocados. Mas eu não esqueço nunca. Tem uma edição do Lanterna Verde do Grant Morrison, que deve ser a edição 2, que saiu no Brasil.
Onde eu Sim. comecei a ler, eu ganhei essa edição de um amigo. Na época eu não estava nem podendo comprar quadrinhos, porque eu estava numa situação calamitosa, estava desempregado, estava em 2017, 18 por aí. Um amigo meu tinha essas edições e me deu de presente. Me deu da edição 1 até a 5 do Lanterna, do Morrison. Aí eu comecei a ler. Eu já tinha lido tudo em scan, em inglês. Porque o que eu leio em inglês, eu gosto de ler, assim, quando me agrada a edição em inglês, por scan, eu compro. Ou na época, no caso, eu fui presenteado. Quando eu comecei a ler, disparou um alarmezinho. Na edição 2 tem um combate no espaço em que os Black Stars, inimigos do Lanterna Verdes, estavam enfrentando alguns membros da tropa. E eles jogavam, eles usavam telecinésia. O que estava descrito na página pela Panini era: eles estão jogando pensamentos brutos na forma de cascos telecinéticos. Eu disse, peraí, na hora deu. Eu digo, não, peraí, casco telecinético? Sendo que eram uns disparos de telecinese que explodiam. A explosão, granada, né? Granada telecinética. Aí, peraí, eu fui pegar no notebook as adições em scan que eu tinha. E, dito e feito, eu não estava lembrando exatamente essa página no original, mas quando eu fui olhar no original, estava lá. Tava lá, Telekinetic Shells. Shells, para quem sabe, assim, o rudimento, porque eu não sou mestre em inglês, eu sou um curioso, eu arranho no inglês. Shell é concha, que também pode servir como se fosse um tipo de casco, como também pode servir como um tipo de, vamos dizer, um invólucro, que no caso é uma coisa que existe a palavra bombshell, que é até uma personagem que fez parte dos Titãs, na época ali de pós-crise infinita. Bombshell, literalmente, é granada. Shell também. Usa-se esse termo shell como granada em inglês, em termos militares. Então, Shell, telekinetic shell seria rapidinho, um Shell. granada. A Ah, Shell também é o cartucho da bala, né? Aquele que pronto, cai ok, no é um chão depois do invólucro, né? disparo. É um invólucro. É uma cápsula, né? Um Isso. invólucro, mas no sentido de. Aí, pronto, o Homem de Ferro também é chamado Shellhead, né? Isso. Que aqui no Brasil ficou latinha. Olha, uma adaptação. Cabeça de concha. Isso. Não. A editora Abril é, adaptou Shellhead como latinha. Que aí seria o quê? Cabeça de lata. Se fosse agora no tempo da Panini, acho que ia botar isso que você falou aí, cabeça de concha. Iam chamar o Homem de Ferro. Eu só sei que traduziram Lanterna Verde, esse termo do Lanterna Verde, de granada telecinética para concha ou casca telecinética. Ou seja, foi literal. Aí das duas, uma. Ou o tradutor, adaptador, não tinha a menor referência para isso. Não é nem leigo aí, ele é totalmente ignorante do termo. Ele não tem o mínimo poder de interpretação da cena, porque dá para ver na cena. Eles estavam jogando bombas, entre aspas, telecinéticas, portanto, granadas telecinéticas. O cara não teve nem como interpretar isso. Cara, eu lembro que tinha uma porrada de erro nessa Lanterna Verde aí. E Eu publiquei isso na página. Pronto. Ou, em último caso, ele simplesmente, que eu falei, jogou no Google Lens ou Google Tradutor, simplesmente copiou e colou, não revisou. Então, ou ele é incompetente, ou ele é negligente, ou ele é assim, inimputável, né? Uma pessoa que não sabe o que está fazendo com o que está trabalhando. eu sou suspeito de falar desse gibizinho aí específico, porque eu gosto muito do Ed Knight, gravou um set de avanços sobre ele. E foi triste a quantidade de erros que tem nisso. Tem um outro também, logo quando aparecem tem uma edição, né, que tem uma brincadeira ali com aquele Cavaleiro Negro, da arte do Frazetta e tudo mais. E essa edição tem um tercaço, não tô me lembrando agora. Mas vou até puxar para ler aqui, porque eu comprei os últimos volumes ainda em português e não li depois que eu fiquei bolado com isso. Então no saquinho aqui, não vou vender, não vou doar para ninguém, não, vou ficar aqui comigo. Mas é triste, bicho. E eu tenho um lamento aí, né? Principalmente quando entram esses jargões militares e tudo mais. Eu conheço bastante porque eu li desde que consegui achar os meus scans do gibi do G.I. Joe, né? Da Marvel. Que aqui não saiu quase nada. Denam também, né? A Guerra do Vietnã. Também falamos nisso no Pilha de Gibis há algum tempo. Foi um 7 alguns. E são gibis que eu gosto muito, eu gosto dessa coisa do militar e tudo mais. Não sou maluco, não sou bolsonarista, não sou porra nenhuma disso, pelo contrário.
Nunca atirei com uma arma na vida, mas eu gosto das histórias em si. Tipo quem gosta de Faroeste, né? Que é pedreiro, né? Hoje em dia são os pedreiros que são fãs de Texas. É a mesma coisa que você gostar de histórias de cavalaria ou de samurai, mas você não vai andar por aí com uma espada ou uma katana na mão. E nunca montou num cavalo, né? Então eu gosto muito A gente sabe que fantasia é fantasia. Eu gosto muito dessa coisa. Aí, pronto, um erro clássico que acontece nesses gibis que os caras não têm o mínimo de cuidado de pesquisar é NATO, né? NATO, que é OTAN. Sim. E eles falam assim, ele é NATO. NATO, sabe? E não traduzem ao pé da letra, assim. Tem um termo também que acontece muito aí, acho que eu já falei isso até no Twitter, chama 86, né? 86. He was 86. 86 barra D, a aposta foi D, né? Foi 86A, 86 no código dos militares lá, não sei como é o nome daquela zorra, quando algo é descomissionado, né? Traduzindo ao pé da letra, também é outro erro aí de português, né? Quando é de tradução direta. Quando ele é tirado de circulação, quando é tirado de uso, ele é porque ele não atendeu a regra 86 de reutilização, de manutenção. Então, ó, código 86 é porque não pode mais Pô, usar. Então, mas aí tu tá exigindo muito, cara. O pessoal terceirizado da Panini teria que ter lido esse material pra já saber a referência. Pô, aí tu tá exigindo Luiz, mais. Luiz, olha, eu já briguei com o Luiz com isso. Ô, Luiz, existe uma wikiazinha de termos militares, é só você jogar ali, ele explica pra você o que é tipo aquele Urban Dictionary, né? Que você tem, é uma das primeiras respostas do Google, não sei mais, nunca mais pesquisei não. Mas, bicho, é feio. O lance para mim é que o cara tem que ter. Se o leitor, o próprio leitor, ele tem uma curiosidadezinha automática. Se você está lendo em inglês, você vê uma palavra que você não entende. Bicho, na hora você vai procurar, peraí, ou você fica numa dúvida, você acha curioso, quanto mais o cara que está trabalhando para isso. Então, ele tem que, o tradutor, ele tem que ter por obrigação essa curiosidade, essa inquietude. Ele não pode simplesmente olhar aqui e, é, vamos dizer, a palavra que fala de noivado é engagement, não é isso? Noivado, né? É engagement. Só que aí você tem também rules of engagement, são regras de combate, mas no que sentido? Quais são as regras de interação do combate? É a mesma palavra. Aí você vai botar regras do noivado no combate? Não vai. Não, peraí, tem alguma coisa aqui estranha. Aquela mesma palavra que é usada para noivado, aí você, tá, mas é porque aí tem a ver engagement, quer dizer, e se você for na cabeça de um tradutor desse daí, é capaz dele botar engajamento. Imagina o capitão da Enterprise lá, né? Seja quem for, dizendo engage, né? Quando a Enterprise É, vai decolar. Dizendo noivar. noivo. Noivo, não. Bicho. E eu não duvido que sejam capazes de fazer isso, não, viu? Se já não tiver por aí, né, João? Pois é. Pô, gente, vamos voltar pro. Vamos voltar aqui, porque senão a gente fica nessa um tempão. Bom, e aí a gente tem o confronto com o Alto Evolucionário, que a arte cai bastante nesse finzinho aí. Eu acho que o Bright estava com O prazo. prazo curto, né? E ele começa a fazer menos quadros por página, tem muita energia brilhando aí no fundo e tudo mais, mas cai um pouquinho, infelizmente. Por isso também, né, não é tão bom quanto o Buscemão, que sempre pôde contar ali com o Tom Palmer para salvar ele. E aparentemente a gente viu a morte do Hércules, e esse momento é muito engraçado, bicho, porque o Hércules explode assim, né? Aparentemente, ele vai aparecer depois, ainda não aqui, mas depois no Gibi dos Vingadores, tudo bem. Tava só tirando um cochilo. Mas tá o Capitão, o Falcão e o Fé olhando assim pra ele. Depois ele veio de costas. Vamos embora, né? Acabou. Morreu, Depois morreu, acontece. Me lembra o Optimus Prime no final do primeiro filme, né? Do Michael Bay lá, que o outro leva, o Ratchet leva o Jazz partido no meio, né? Que tem aquela cena muito legal, inclusive bem traduzida, né? Que em inglês é Do you want a piece of me? E aí o Megaton parte ele em dois diz não, I want to. Aí, em português, você quer me pegar? Você quer me pegar? E ele fala, não, eu quero te quebrar. E aí rasga o cara no meio. Aí mostra Optimus, o
o Jazz morreu, aí o Optimus fala, morreu, mas nós conseguimos novos amigos. Aí fala pros os humanos e tudo mais, aí sobe a musiquinha do Linkin Park e acabou o filme. E foi bem essa pegada aqui. Vamos ver a Jocasta então, né? A Jocasta fala, tô bem, tô sem braço, tô sem perna, vamos embora. Ele fugiu, vai cada um pro seu lado, sai dando risada, nem parece que é 2 páginas. Tem piada de espirro ainda, né? Do Fé, o Fé pimpão aí, fazendo piadinha de espirro, vão embora e aí fica por isso mesmo. É um finzinho mequetrefe. Parece que Que me perdoe, que me perdoe o Simonson. o próprio Simonson já tava sem saco, né, dessa história. Tipo, vamos fazer um crossover aí com o Alto Evolucionário. Aí ele começou com uma ideia boa, daqui a pouco ele faz qualquer merda aí mesmo. Eu acho que. Eu não sei se a Panini chegou a pular algum anual no contexto aqui da sequência. Como ela não fez com nenhum, eu acho. Eu acho que. Não sei se a do Superman, por exemplo, tem anuais, já que tinha 4 mensais na atual publicação Não, que tá tendo, né? Superman pulou. Superman pulou. Então. Pulou o anual que ligava Superman com a Legião, que é a sigla, Legião 91 ou 90, enfim. Eles pularam uma história ali. Eu lembro que a saga do X-Men, em algum momento, ela pulou um anual. Agora eu não lembro qual o número que era. Pô, aí a galera surtou no Twitter. Enfim, Oi? aí aqui, sinceramente, eu acho que aqui dá pra dar uma cortada, né? Eu sei que tem uma limitação de páginas, mas assim, daria pra botar no lugar dessas 50 aqui, 46, sei lá, a 301 a 302, entendeu? Não sei se daria. Porque tem saga que o último número é o mais grossinho, tipo, não sei se é da Liga da Justiça, do Titãs, uma coisa assim, não teve um negócio desse? Pô, Sim. botava 301 a 303, né, que a gente vai abordar daqui a pouco. É melhor do que botar isso aqui, cara, que não tem nem pé nem cabeça, literalmente, porque isso aqui é o... Acho que tem 2 edições depois dessa, ou uma, não sei, pra finalizar aqui a Guerra do Auto Evolucionário, né? Acho que tem alguma depois, não tem? Tem depois uma. Isso é mais ou menos um respiro ali até o ataque final, né? Contra o Alto Evolucionário e tudo. E aí a gente pula para outro crossover, mas esse é na mensal mesmo, dos Vingadores. Que é mais uma história do Jarvis como o Vingador, né? Luiz, que é fã do Jarvis. Eu também sou, confesso. E a gente tem aqui um dia na vida do Jarvis no meio do arco Inferno, né? Que também saiu recentemente aí pela saga dos X-Men. Essa assim, é uma história que não tinha como pular. Primeiro porque tá na mensal, segundo que é uma boa história. E é inédita, né? Era inédita, né? Até então, aqui no Brasil. Rapaz, eu acho que ela não é não. Né? É inédita, assim, pelo menos pela Abril. A editora Abril não publicou não, viu? Essa história aí. Vou dar uma olhada aqui. Certeza que ela não publicou. Eu lembro que quando saiu dessa fase na Ué. mensal do Capitão, quando saiu da história ali, no final daquele arco da nebulosa, aquela coisa toda tal, Doutor Druida, já foi numa outra edição, já partiu direto para a 299 e a 300, com a nova formação que só durou uma página. Eu tinha uma vontade, mas eu não fiz ainda porque vai dar um trabalho do cão. E nem devo fazer. Que é levantar das principais revistas aí, X-Men, Vingadores, Homem-Aranha e tal. O que a Panini ainda não lançou encadernado? E aí, só pra ver que praticamente tudo do Homem-Aranha já foi publicado e tudo já foi republicado encadernado. Eu acho que o começo da fase do Dan Slott não foi encadernada. E só, basicamente. Tem um buraco ou outro entre um ônibus e outro, entre a saga do clone e um ônibus. Mas fora isso, basicamente todo Homem-Aranha aí, até a contemporaneidade aí do que saiu em menção que ainda não foi republicado encadernado, né? A Panini já lançou. E Vingadores, eu teria isso levantado, né? Mas Vingadores praticamente uns 10 anos aí já não saiu nem mal pela Abril, que dirá pela Panini. Olha, Joel, me permita de corrigir aqui. Aliás, não, é isso mesmo. É a 298, sim. Na verdade, ela foi cortada. A 297 e a 298 foram editadas em uma edição só, em 22 páginas. Eu acredito que foi só o gancho ali para a edição seguinte, né? Que é com o Jarvis chamando o capitão.
Eu juro que eu não lembro de nada desse rolo É, aí do Jarvis com essa não. galeguinha, com essa Olha, rampa. a gente tem aqui a Capitã América 160 da Abril, dos idos de setembro de 1992. A Rio 92 aí comendo no centro, já tinha acabado, na verdade. E a gente tem aí o arco contido, a edição tá 297 298 em 22 páginas. Muito legal esse trabalho do guia, não que seria de nós, leitores, sem o guia dos quadrinhos. Não estamos ganhando nada por isso, também não pagamos nada a eles. E a 297 e a 298 foram compilados em 22 páginas. E eu acredito que seja só esse finzinho aí do Jarvis sendo atacado pelo robozão da capa e encontrando a figura misteriosa que revela ser o capitão. Porque logo depois corta para o capitão vendo a situação no inferno, né? Que estava dominando os gibis da Marvel na época. E chamando os demais Vingadores ali. Na verdade, ele vai atrás do Reed e da Sue, né? Que estão afastados. Estão naquela época ali do Quarteto Fantástico que o Franklin Richards, que está em voga agora, estão chamando até o Franklin de Frank no Twitter, né? Ele nunca foi chamado assim nos gibis. Mas o leitor, o espectador do MCU neófito se apropriou aí. E ele vai. Eu tô me antecipando aqui total, mas eu acho que foi isso mesmo. Cortou essa bela história do Jarvis, como um todo aí. O Jarvis que encontra Com a essa arte aqui até. bonita, cara. Eu fiquei surpreso. Eu nunca tinha lido nessa edição. A arte bonita do Buscemon. Sim, e bem urbana, né? Assim, no nível da rua, Sim, né? sim. Carro, os pedestres e tudo mais. E é muito legal mesmo. E gosto do Jarvis dele. É aquela cara parecendo aquele chapéuzinho coco dele, né? Parecendo um personagem de filme inglês mesmo, assim, bem. Ele deixa de ser o Jarvis rechonchudo, né, do Pérez. É, isso. E aí tem esse romancezinho aí. Tá aí, mais um gibi da pauta. Grandes histórias do Jarvis, né, Luiz? É, a gente já tá queimando, né? Que já teve uma história Já no teve volume até eu, anterior. né? Eu acho que ele tá magrinho aqui porque ele tava debilitado sob ataque, né? Não, mas mesmo naquela história, quando ele apanha, ele já tava meio magrinho mesmo. O Buscema sempre gostou de desenhar ele assim, mais esguio. Mas aqui ele tá mais magro ainda do que tava antes. Parecendo Mas charada. com o chapéu coco, né? Mas enfim, eu me lembro muito o filme antigo, né? Os Vingadores. Eu acho que, não sei se é uma referência aí muito sutil a isso, né? Tá, pode ser. Que é o cara com essa roupa, exatamente, né? O É. chapéu, o guarda-chuva servindo de bengala ali, com esse tweed, né? Que não é um paletó, é um tweed. E o chapéuzinho de coco. Aí, ó. O Avante Vingadores também é fashion. Sigam aquele cara Die Workwear no Twitter e ouçam a gente. E a gente tem aqui, aí essa história assim, bicho, o Simonson faz um catadão da Marvel, né? Porque a gente tem Inferno rolando, aí o Capitão que tá. Ele já tá aqui com o escudo dele de volta. Não vou até pedir ajuda aí dos universitários se é um erro isso ou ele já tá com o escudo dele de volta mesmo com a roupa de. Não, não, mas é outro escudo. É outro escudo. É aquele escudo do Capitão, né? Que é aquele que não tem a estrela. Não, mas aqui ele já tá com o escudo da estrela. E é. A história toda ele já começa com o escudo da estrela. Na verdade, deixa eu voltar aqui na edição anterior. Ó, na edição anterior ele aparece com o escudo sem a estrela no meio. O escudo É, vermelho, preto e branco. isso. Na edição seguinte, botaram a estrela já e pintaram de vermelho e branco só o escudo. Então eu acho que foi aí um erro de arte que acabou passando. E aí sim, por que eu falo que é um catadão? A gente tem o capitão, com esse erro do escudo. Nossos ouvintes aí nos corrijam, por favor. O Jairo lá do MBB, Eu que não conheço aí. Eu que não conheço aí as histórias. Não li. Tenho, mas não li. Do Capitão. Da mensal do Capitão.
Ele tá usando um uniforme que ele pegou do agente americano, era o mesmo, é outro que é parecido? Não, Como é que é? Qual é a ele lógica? ele cria o uniforme e depois que o Steve assume, né? Reassume como Capitão América e volta a usar o uniforme normal, aí eles fazem o troca-troca lá. A gente troca de camisa depois da partida, sabe? Aí E ele ficou. o escudo que ele usa nesse período foi de Wakanda, né? É um escudo de vibranium puro, né? Isso. Não é essa liga de adamante vibranium que a gente nem Não tem sabe mais adamante. se. A gente nem sabe mais se vale essa história da liga de adamante vibranium na Marvel, ou se é só vibranium hoje. E aí eles trocam também escudo, né? E aí o John Walker fica com a roupa do capitão e aí vê o agente americano. E eu nem sei se ele aparece antes como agente americano ou só vai aparecer nos Vingadores da Costa Oeste. Você lembra, Joel? Rapaz, ele aparece antes, viu? Aparece antes porque, assim, eu acho que é aquela minissérie. É uma minissérie que é até do Mark Bagley. Tem uma minissérie, eu nunca li, mas eu lembro de já ter visto essa minissérie. Assim, eu vi comentários sobre ela. Teve uma mini do Mark Bagley desenhando, eu não sei quem escrevia. Ah, E não, não aí, é uma mini, não. É a exemplo do que nós vamos falar já falamos, não depende, né? O fluxo do tempo, a bolha do tempo dos podcasts da gente é sempre confusa, mas no Pilha de Ibi 350 o tema uma saga contada em história de backup, que é o caso dessa aí também. É uma história de backup desenhada pelo Bagley, né? Em não é mini, não? não, ela é contada em pedacinhos, assim, no final de cada edição do Ah, Capitão. tá. Na Aí minha vai memória é narrando. como se fosse backup. Ou como se fosse uma mini. Não lembro quem é que escreve, se é o próprio Grunewald, mas ela vai narrando aos poucos ali, remontando a história do John Walker. Eu acho que é justamente por isso, porque ele vai reaparecer ao final ali e ser reapresentado como agente americano. É porque, assim, no final, pelo que eu lembro, no final dessa saga dos dois capitães, ele fica meio que, não é catatônico, mas ele fica apático. Por conta da morte dos pais dele e tal, tudo que acontece, ele fica apático. Aí parece que nesses backups, se eu não me engano, ele meio que retoma algum tipo de ânimo na vida e aí assume a identidade do agente americano. Acho que é isso, se eu não me engano. Eu acho que eu acredito que seja isso mesmo. É mais ou menos isso. Enfim, seguindo o catadão aqui, né? Capitão, o escudo errado ou não, não sei. Aí ele encontra os novos mutantes lutando com os demônios do limbo. Se nós usando aquela fase que eles deixam o uniforme todo igual, né? Para aqueles uniformes horrorosos, bregas, que o Luiz está gostando, inclusive, né? De ler Novos Mutantes agora, Luiz. Você tá com esse delírio coletivo aí. Tô lendo o confronto com a Selene lá na Nova Roma. Eu tô gostando, porque Mas eu me é o quê? interessei. Mas que é você É, está lendo que é o começo do No Novos Mutantes? começo. o começo. Eu não tô lendo desde o começo, não. Eu só estou lendo o arco. Eu acho que é do 9 ao 13, 9 ao 14, Ah, sei lá. tá, é começo Que é quando a mesmo. Selena Não, aparece. Que a Selena agora vai ficar aparecendo toda hora em X-Men. Eu tô lendo a saga do X-Men. Eu falei, de onde isso. veio essa mulher? Que poderes que essa mulher tem? Quem que é essa mulher? Aí eu fui ler o Novos Mutantes. Só que assim, eu voltei, porque eu acho que começa na realidade, acho que na 9, mas na 8 aparece o Roberto da Costa no Rio de Janeiro. E aí eu falei, Isso. pô, vamos ver como é que é retratado o Rio de Janeiro aqui, se o Brasil tá bem retratado, se é assim mesmo. Aí li a 8. Aí daqui a pouco eu vou acabar lendo tudo. Da 8 pra frente, se eu ler a minissérie da magia até o final, eu vou ter lido metade. Então, assim, outro Ó, dia eu volto e leio do começo até onde eu deixa, comecei, né? deixa eu lhe motivar. Se você tá achando pelo menos razoável essa fase, aí, Ah, eu tô achando ótimo. então o melhor ainda vai vir, que é a fase do Científicos. Quando o É Científicos depois, começa a né? desenhar, meu amigo, é ouro. É Tem ouro. tem um buraquinho ali que saiu em capa dura, bonitão, assim, grandão. Mas entre essa época e aquela, eu acho que essa acaba na 12 e a outra começa na 15. Ou seja, tem uma 13, 14 aí que não tá em nenhuma, né? A Panini também é brincadeira, hein? Que Sim, naquela aí edição vamos de lá. Natal da Kitty Pryde que não tem em lugar nenhum, eu tive que comprar a definitiva. Só por causa daquela edição de Natal que ela enfrenta aquele monstro dentro de casa no dia de Natal sozinha. Porra. O Nigarai. Isso, isso. É o Nigael ou é o Zinox? Não, Nigarai. Nigarai. Xenox é alienígena. Ah, tá. E inclusive tô lendo essa aqui na minha Epic Collection.
Tá terminando a fase do Burn aqui pra a centrada definitiva da Kit. Enfim, voltando. Aí o capitão larga também lá, pega uma apanhada ali do que tá acontecendo, não sabe quem são os novos mutantes. Não, assim, tá bom, boa sorte aí. Tchau, pega a motoquinha dele e vai embora. Aí corta pra onde? Corta pelos Eternos, que vão liberar ali do castigo o esquecido, né? Que é o Gilgamesh, que ele vai caçar demônios e caçar monstros, perdão. E aí a gente tem a babá e o fazedor de órfãos caçando o Franklin Richards, que está na casa, né? O quarteto, eu repito, o Reed e Yasu estão de licença ali do quarteto por um período. Então, ele... Entrou numa facilidade na casa, né? Pois é, Mas, enfim. do Fantástico, né? Que tem tinha a armadilha ali até pro Doutor Destino não ter, mas tudo bem. Rapaz, o Red Aí, Richards, vamos ser sinceros, o Red Richards, ele tem se mostrado nos últimos 60 anos o maior embuste, a maior fraude que existe dos quadrinhos. eu lamento que a Sue, que pra mim é um dos melhores da Marvel em todos os aspectos, ainda fica apaixonado por esse cara aí, né? Também é um golpe aí dizer que o nerd vai ficar sempre com a mulher, né? Mas enfim. O capitão também ele entra pela janela, pela mesma janela que o fazedor de órfãos saiu. O capitão entra, acorda eles. Aí lá vão eles à terra do Franklin. Aí vão encontrar o Gilgamesh com um uniforme baguíssimo também. O Bucemão é ótimo de uniforme, só que não. E aí tem um confronto deles. Usam o Franklin como um robô também, como segundo fazedor de órfãos ali, que não dá muito certo. E acabam conseguindo libertar o Franklin. E aí, não, tem um crossover, vamos voltar ali pro crossover. Nessa altura que eles já encontraram o Gilgamesh, né? Estão lutando ali porque o Gilgamesh tá toda hora ele fala assim, é monstro, vou bater, vou dar porrada, eu vim bater em monstro. Aí, a essa altura vai chegar ainda o Thor na edição seguinte, que é justamente a 300, aí da capa da gente. E aí os Vingadores dessa edição são o Capitão, Reed Richards, Sue Richards, Homem Seu Fantástico e Mulher Invisível, o Esquecido, né, o Gilgamesh, e o Thor. E tá sempre, tem esse retconzinho aí, né, o Thor, eu lembro de você de algum lugar, aí a gente se encontrou, já demos umas porradas nos monstros aí, seguindo aquela ideia dos Eternos, né, de que eles são a base para todos os mitos que a gente conhece, né, a gente vai ver lá em alguma história aí que isso não é novo, tá? Sempre foi sugerido isso. O Icais é o Ícaro, né? O que voou perto do Sol. O Icais também foi quem montou uma arca durante o dilúvio que foi causada por uma briga do Sete com o Demogorgon. Essa eu tô falando, não tô inventando isso da minha cabeça não, viu? Ouçam o Pilha de Bicho 350. E aqui a gente vai ter o Gilgamesh como um protótipo de vários heróis, né? Inclusive o próprio Gilgamesh da mitologia babilônica. E que teria lutado com o Thor sob outros nomes também, já ao lado do Thor, né? Caçando monstros ao longo da história humana aí. E aqui a gente vai ver um interlúdio com o Kang, né? Mais uma coisa desse apanhado todo. O Kang que chega, abre uma portinha ali pra Nova York e fugido lá daquela saga da bolha do tempo que a gente achou que ele tinha morrido. Estão pegando carona no Kinjet. O Kinjato, né? Curioso isso. Nunca tinha sido traduzido Kinjet aqui. Agora é Kinjato. E ele chega em Nova York e diz: deu merda aqui, vou ter que ajudar os Vingadores. Aí ele pega aquele robozinho dele, o Homem Crescente, que para muitos o primeiro contato dele foi no gibi dos Thunderbolts, né? Os Thunderbolts enfrentam esse Homem Crescente. E esse Homem Crescente atrai esses Vingadores improvisados para o Empire State, que é onde está rolando o grosso ali da saga do inferno, onde o Franklin vai ser levado pelo Nastir. E lá os Vingadores vão encontrar o Franklin, vão encontrar esse homem crescente possuído pelo capeta também, e
pancadaria, do nada o Thor chega também. Mais uma vez, né, Luiz? A gente comentou do Thor chegando do nada naquele arco do Conde Nefire. Aqui é a mesma coisa. Quando você menos espera, o Thor chega com 2 packs de Isso é a cerveja. muleta, né? Muleta de roteiro. Não, porque tava com problemas lá Em em Asgard. Asgard. No caso aqui justifica, porque ele tinha levado o Cavaleiro Negro, que já tá quase sem se mexer, né? E ele Porra, traz de volta, né? Porque o Cavaleiro Negro tá no chão. Não, o Cavaleiro sem se Negro mover, né? uma armadura gordinho, né? Ele não consegue se mexer de nada, de jeito nenhum, porque ele tá vendo uma lâmina. Ele não tem ponta nenhuma lá, ele é rumbudo. E mesmo assim, quem encosta nele se machuca, né? Se corta no nada, é magia mesmo aí. E o Thor tá carregando ele pra lá e pra cá pra ver se consegue curá-lo. Até que. É praticamente o Joseph Klimber, né? Por aí. Serve de peso de papel. É um peso de papel cortante, assim, né? Quem pega se machuca. E aí eles vão pra porrada lá com os Nastir. Nunca entendi. Em inglês ele tem um apóstrofo ali no nome, que foi suprimido em português antigamente. Aqui ele aparece com as 2 grafias, atenção, mais um erro aí de revisão, né? Eu sempre entendi como se fosse Nasty, como se fosse um trocadilho com Nest, N-A-S-T-Y, né? De sujo, imundo, de perverso, enfim, pervertido. E o Sim, que é o capanga dele, tem 2 coisas. Tem o Sim, como se fosse de pecado, do Sim, E S-I-N, só que dele é Y-I-M, e é uma provocação do Claremont, isso eu só fui descobrir, acho que é 1 ano ou 2. Foi uma provocação do Claremont com aquele Dave Sim, criador do... Como é o nome daquele Cerberus. personagem? Cerberus. Isso, porque disse que ele era misógino, escroto e tal. Aí o Claremont criou esse Sim como se fosse uma forma de provocação com ele. É bem observado, porque se você parar pra pensar, esse sim tem algumas coisas em comum com o Cerberus, né? É gordinho, Isso. fumando cigarro, com um Tipo como se chapéuzinho. fosse um javali, né? Parecido com um javalizinho. Um orc, um orc. Uma caricatura do Cerberus, né? Não É, eu tinha soube reparado isso, disso. não. Eu soube disso no Twitter tem acho que 1 ano e pouco. Lá pelo Climate Run. Isso, exato, claro que Esse perfil é muito bom, recomendei ele até outro dia aqui. Eu tava comentando o erro aí do apóstrofo. Na 130 tem outro erro que é um balão de pensamento tá trocado por um balão de fala do Capitão América quando ele tá pendurado com Thor. Eu tô Enfrentando nessa página aqui desses pra comentar. Ele pensa, né? Thor, me jogue pra sua direita e pra baixo, né? Dá a direção e o Thor lê a mente dele. Se fosse E aí, X-Men, né, que tem ligação é, telepática, vai, né? Mas investe com um balão de fala do lado que tem assim: nosso embalo está nos levando sob o ninho. eu proponho aos nobres senhores chamar também o Marquito, chamar outros amigos, para que a gente criasse um podcast especial, né? Chamado Sagas. Ou Saga. Saga dos erros da Panini. É isso aí, ó, o PlayGB já tem 350 edições quase, a gente não cobriu nada, você imagine se for cobrir os erros da Panini. Saga dos erros. Como diria minha avó, a gente vai morrer seco, esturricado e não acaba os erros. Mas se tiver erro que nem aquela Lendas do Universo DC dos Titãs, que a cada página tinha 2 erros, aí é ou foda. o Terremoto e Terra de Ninguém, né? Da Eagle Moss também. Então, foi na época que o maluco me mandou 150 erros de uma vez, e aí eu, porra, não tem como subir isso aí não, cara. Como é que eu vou conferir isso? Eu nem tinha as edições na época, porque eu conferia nas minhas, né? Sei lá se o cara tá mentindo. E aí o cara me bloqueou, porque eu não postei. Porra, 150 erros, cara. 150 páginas que ele me mandou. E foi esse gibi que o Sidney Guzman brigou comigo também, porque eu critiquei ele. Que ele foi o editor do segundo volume em diante. Realmente o pior é o primeiro, né? Que é o Terremoto. Que Peraí, tem mas erro ele, assim. ele, ele ficou chateado com você por quê? Porque eu comentei e pode deixar aí, viu, Luiz? Não tem problema não. No Facebook eu comentei numa postagem da Belle Félix, que hoje tá na Panini. A Isabelle, né? E eu comentei que esse gibi tava cheio de erro.
Aí ela marcou o Sidney Guzman, né? Porque ele editou. Aí ele explicou que ele foi chamado para editar do segundo volume em diante porque a Eagle Moss não gostou do trabalho da primeira. Aí eu fui e respondi, eu fiz mais eu tinha na época a coleção completa, eu tinha mandado pro Luiz já, foi mais ou menos quando eu comecei a falar com o Luiz pela internet. E aí eu tinha mandado alguns erros para ele já dessa coleção. Aí eu já tinha as fotos no celular, eu fui lá e disse, mas não melhora muito não, viu? Assim, diminui a quantidade de erro. Mas tem erros em todos os volumes. Aí coloquei uns assim, aí ele deu um chiliquinho lá e... Ao invés de admitir, reconhecer o erro. Claro, né? É da galera. Ué, Sabe? ué, Mas eu não sou da galera e nem quero ser, Deus me livre. A galera ué. qualquer... Eu tô na galera que eu gosto de estar, que são vocês mesmo, então. Mas assim, a minha surpresa, por isso que eu perguntei por que ele se chateou, porque geralmente, as poucas vezes que eu assisti o Confins e outras coisas em que ele participa, ele diz que ele é muito chato, ele é muito criterioso, ele exige dos outros, ele aponta erros da própria Panini quando comete de outras editoras, não sei o que tal. Geralmente assim, quem tem esse comportamento, na verdade até agradece quando alguém diz, cara, tu errou nisso. Geralmente, quando alguém aponta um erro em algum texto que eu mexo, alguma coisa, eu agradeço. Olha, obrigado, eu errei, obrigado, porque isso vai me ajudar a melhorar. Você se chatear quando alguém aponta o erro é estranho, né? Para quem diz que é tão criterioso. Sobre isso tudo aí que você falou, eu tenho concordado uma coisa, ele é chato. Voltando aqui à nossa historinha, eu queria dizer que tomei um susto com essas pronúncias, uma vez vendo, eu tenho um canal de YouTube que eu gosto muito, chama hoje, né, The Fush, o barulho, né, Fush, é sobre bonequinhos. E o principal lá, o que fazia os vídeos, ele saiu, ele criou o canal dele chamar Robo, né? Robo Dono. Que é uma piada dele lá, que ele não sabe as coisas, ele admite que não sabe tudo mais, já ganhou minha moral aí. Mas ele é muito bom e ele fez um custom do Nastirt, né? Eu já tava já acostumado a falar Nastirt. Enfim, a gente vai aprender um pouquinho de inglês, vai tentando embolar. E aí eu vi ele falando Astist, alguma coisa assim, né? E sim, ele falou sim. E aí você se. Tipo T'Challa. Aí você se toca que tem o apóstrofo, né? Então é sim. Eu não tenho medo assim, eu sempre chamo T'Challa. Depois a gente descobre que tem um apóstrofo, né? E é T'Challa. Não, mas mesmo com apóstrofo, eu só chamava T'Challa. Aí quando começaram a falar no cinema, né? T'Challa, Mas não chamo não, chamo de T'Challa. Tinha um vizinho que chamava T'Challa. E aquele cristal do Império Shi'ar? Micran. Chama Micran, né? Em português eles tinham M-I-Can, né? Eu não lembro se tinha o I ou não, me perdoe. Mas é M-Can, com 2 N. O próprio Shi'ar tinha um apóstolo, não tinha? O Império Shi'ar. É Shi'ar. O imperador também é Dikain, né? Aqui foi DK, é N. Mas é Shah apóstolo. Shah Kitri também tem apóstolo. Enfim, são brincadeiras que o inglês tem, né? Com a pronúncia, com alguns sinais, assim, que o português não reproduz da mesma forma. E aí a Abril, na época, consagrou traduções diferentes. Algumas são boas, outras são péssimas mesmo, mas foi como ficou pra gente. E continuando a história aqui desse mexidão todo, né? Tem uma pancada aí, segura mesmo aí, você vê o esforço dos Vingadores para vencer os demônios é cumprido mesmo. E quando eles finalmente estão vencendo, o Homem Caicente vai ser possuído ali, né? Vai ser corrompido ali pela maldade. E cai na porrada com o Gilgamesh com... Aí outro que eu falava Gilgamesh. Depois eu descobri que é Gilgamesh. O Gilgamesh, cabeça de javali, o Thor lutam lá e tudo mais. E aí o Capitão resolve remontar os Vingadores no pé da cama do Franklin Richards. Essa é uma outra história que eu gosto bastante também. E assim... Tem um ponto aqui que em vários momentos da edição, o Capitão América, ele fica meio um pouco sacal, né? De tipo assim, ele tá dando ordens porque ele era líder do seu grupo, mas eu que sou líder dos Vingadores, e tipo... De vez em quando o Capitão América fica com essas babaquices, né? Ele não tá como chefe e aí ele meio que fica dando palpite. Acho que ele já fez isso na época que era a Mônica, ele vai fazer isso depois
na parte da Operação Tempestade Galáctica, então é meio babaquinha aqui, né? Não Mas precisa ser chefe sempre, pô. é o tempero, pra não ficar só, junta todo mundo e todo mundo sai dando supapo nos bandidos, é Marvel, né? Se fosse, digamos, Liga da Justiça das Antigas, todos somos amigos, é amável, né? É assim, o Simonson, ele soube usar bem aí a tradição, né? Se você for pegar ele nas coleções históricas Marvel, dos Vingadores, tem uma época ali nos anos 70, ali pela época do Stein, do Michelini, eu acho que eu já comentei isso em outros podcasts, que todo mundo é muito grosso na Marvel, todo mundo briga com todo mundo, o Fé tá lá pinotando no corrimão, aí passa pelo Capitão América, o Capitão, Fé, rapaz, com essa putaria, você anda no chão, rapaz, que merda, sabe, parecendo aquele tio chato mesmo. E tem muita troca de farpa entre o Capitão e o Homem de Ferro, coisas que foram bem abandadas aqui na tradução, enfim, não sei se os leitores não queriam que pegasse mal, né, ver o público, para a cultura brasileira, ver os heróis grossos assim, então dava uma aliviada mesmo. Mas aqui eu acho até natural, viu, Luiz? O Capitão América está acostumado a ser o líder. Isso vai ser desenvolvido nas próximas edições, né? Porque a gente tem um conflito aqui. E já avançando na história, a gente tem o Capitão remontando aí os Vingadores. Chama o Jarvis, eles voltam lá para Ideobase, né? Puxam a Ideobase para perto da costa americana e vão remontando. E o Reed tá assumindo ali uma parte de engenharia, acompanhando tudo mais, o capitão gosta muito, mas quando chega na parte de em campo, né, das batalhas mesmo, o Reed não compartilha algumas ideias, o Reed quer fazer do jeito dele como ele fazia no quarteto e diferente do quarteto que, é o Reed, deixa ele fazer lá, é família, né, ele é o tio maluco, deixa o tio maluco falando lá, cantando no karaokê, enquanto a gente tá tomando cerveja aqui. Nos Vingadores não, isso incomoda o Capitão, isso incomoda o Thor até em algum momento ali. E isso já é um conflitozinho, mas que eu achei bacana, até inusitado, porque a gente, se for pegar gibis mais recentes, assim, a gente não vê, a gente vê o Capitão respeitando muito o Reed respeitando muito o Capitão, e não vê esse conflito, mas que eu acho que faz sentido, sim. É Sakal, concordo. E faz até sentido, né? O filho dele foi sequestrado ali por demônios, né? Então, ele querer tomar uma certa iniciativa ali faz sentido, né? Mas a parte do Capitão América é meio sacal pra mim. Epa, eu só tenho um problema aí, esse seu comentário me despertou um gatilho, porque eu tô vendo todo mundo defender o Reed Richards do Pedro Pascal, dizendo isso, né? Porque no filme do quarteto agora não é spoiler, mas esse Reed dele tá meio desequilibrado, sem ser o genial que sempre foi, porque ele tá preocupado com a paternidade e tudo mais. Pô, se o cara é tão genial assim, toda hora ele fica desequilibrado. Tô falando do Pascal, viu? Aqui em relação ao Gibi, eu concordo com você. Ele tá afoito ali pra rever o filho, a Su também, ele tá numa situação pior, né, ainda. Porque se acontece qualquer coisa com ele, todo mundo que é casado, o Joel bem sabe, se acontecer qualquer coisa com o filho, a culpa é sua, né, Joel? Ou Então ele tá numa verdadeira sinuca de bico. Acho que ele se juntaria aí até os Vingadores Sem Terra pra salvar o filho dele, se fosse o caso. Mas é pra não ouvir bronca depois da mulher. Mas sim, antes da gente passar pra essa questão aí, a edição acaba, né? A coleção acaba com um retrospecto dos Vingadores. Todos os Vingadores que foram do grupo até ali. Afinal, essa é a Avengers 300. E uma recontagem ali da origem dos Vingadores, da Avengers 1, desenhada pelo Walt Simonson. Em ótima forma, inclusive. Oi? é uma historinha curta, né? São 7 páginas, mas eu acho. 7, 8 páginas. Em que o Loki se lamenta lá, né? Relembra aquele jeito Marvel de relembrar da origem dos Vingadores, né? E aí repassa tudo e do jeito bem cinético lá do Simonson e pronto, acho que foi só pra encher mesmo, pra marcar e deixar a história dele, um gibi desenhado por ele na Avengers 300. E por aqui acaba a coleção, né? Tem um esquemazinho ali da mansão dos Vingadores e tudo mais, alguns quadros. E pra mim o que é mais legal é essa capa original da Avengers 300.
que mostra o capitão com a roupa de capitão mesmo, né? Que o Buscema desenhou antes de saber que o capitão ainda está com a roupa do que viria a ser do agente americano. E o Gilgamesh só com uns trapos, assim, né? Meio que parecendo o He-Man, sem camisa, sem nada no peito. Cabeludo, sem capacete também. E aí mandar alterar isso. E isso explica, né, por que o Gilgamesh é tão feio nessa capa, tão malajambada, assim, né? Fizeram por cima ali, colaram em cima do desenho do cara. E ficou aquela coisa estranha, bem estranha mesmo. Nunca entendi porquê, eu achava inclusive que era uma montagem, né? Quando eu vi essa arte, mas não. É tipo aquela edição dos coletores, né? Do arco lá da época dos Vingadores pé-jaquetinha, que tem uma edição que é muito mal desenhada. Eu achava que aquilo tinha sido a Abril, que botou algum brasileiro genérico para desenhar por cima, mas não, aquele é o traço natural mesmo. Eu tenho isso em Epic Collection, é aquela porcaria mesmo. Quer falar mais alguma coisa dessa edição? A gente pula pro arco lá do tipo bônus da gente. Vamos pra próxima, né? Um adendo. Tem essas curiosidades da edição 300, né? Dos membros e tal. Eu não sei se a Panini também resolveu cortar aí o recorte C dessa 300 pra ter esse aqui também. Isso aqui faz parte da revista mesmo, né? É um da suplemento 300. de alguma revista. Exatamente. É da 300. Ela tá no final também da Epic Collection Heavy Metal. Vou agradecer de novo aqui o arco pelo presente que o Luiz me deu dessa edição. Ela tá no finalzinho aqui. E se eu posso citar um ponto positivo para dizer que eu só critico a Panini, né? O ponto positivo é que na Epic Collection a capa do... A gente tem a capa aí, que tem essa capa do Jarvis, uma capa pintada, né, do Jarvis como se fosse um herói de pulp, combatendo ali o monstrão no final, que tem também na edição nacional. Mas na edição em inglês, logo depois da 300, a gente tem em uma página só ele corta no meio, né, e bota as duas capas, a capa original e a capa redesenhada da 300. E aqui a gente tem em página inteira, né, na versão brasileira. Minto, dividida em 4. A gente tem a versão original de Avengers Anual 17, com algumas mudanças, né? A gente tem o Fera ainda com o corpo humano ali, a gente tem o Druida e tudo mais, é diferente da formação que aparece mesmo na capa definitiva. Aí tem não temos isso na nacional. Tem sim, ó, eu tava falando besteira. A gente tem aqui a versão original da capa de Avengers Anual 17. O Fé em sua forma humana e verdade coberta em pelos azuis. E aí a gente tem ainda duas capas, né, que são da edição anterior, que é o arco com os robôs, né, e o arco do Super Adaptoide no final ali, prendendo todo mundo nos quadradinhos. Mas a gente vai falar também aqui, acabou aqui a saga 10, mas até pra gente comentar isso, que a gente tá falando do Reed com o Capitão e tudo mais. A gente tem um arco que o Luiz fez questão da gente comentar aqui, que é o arco do Supernova. Que já não é mais o Simonson, né? O Simonson largou ali mesmo, remontou os Vingadores e foi embora. É escrito pelo Ralph Macchio, com arte ali do Bob Hall, com o Don Heck. E tem algumas mudanças na equipe. Eu confesso, Luiz, que eu não lembrava nada desse arco. Você lembrava ou você falou pra gente comentar mais por conta desse contexto mesmo, de como os Vingadores vão estar depois? E porque, pra dar o recorte, porque daqui pra frente, não exatamente porque tem a 304 ainda, né? Porque a 305 pra frente, até se não me engano, é 18, 315, 318, não lembro. É a fase do John Barney, que aí talvez a revista ficou melhor, né? Tô fazendo aspas aqui. Só na West Coast, né? Que o principal dos Vingadores na época era a West Coast, né? Não era a Vingadores, mas pra dar esse recorte num futuro episódio apócrifo, suplementar, enfim, a esse. Eu quis lembrar esse arco. Esse arco eu fiz questão de lembrar quando a gente contou o resumo da história da equipe lá naqueles 3 episódios, lá no começo, os primeiros tamanhos. E que era aquele espírito suicida ali do Gavião Arqueiro. Não, peraí, eu tô aguentando aqui na lab esse maluco enquanto aparece alguém. Tem que aparecer alguém, não tem Vingador não?
Equipe da Costa Oeste, me ajuda aí, entendeu? E isso me marcou muito, mas assim, eu relendo, eu lembro assim por alto o plot, mas eu relendo, eu sinceramente não lembrava quase nada da história. E talvez você não lembrasse, porque se você leu pela editora Abril, a gente estava até falando sobre isso antes, eu e Maurício. Eu só li a versão da Abril, eu ainda não li isso em scan. É toda picotada. A Abril pegou 3 edições, eu acho que deve ter resumido tudo em 30 e poucas páginas. Eu acho que não tenho, não. Eu lembro que eu corri pra completar os formatinhos do que seria a fase do Stern. Mas o que foi depois, assim, da 289, 288, né? Que eu acho que ele para na 287. Pra frente, eu acho que não cheguei a completar, não. Se eu li, foi em scan. Olha, Joel, Ah. tem aqui Supernova na Terra, saiu em Capitão América 162 de novembro de 92. E o minimal isso ia fazer 10 anos ainda. E Supernova na Terra, que é Avengers 301, 302 e 303, saiu aqui em 56 páginas. Pronto. Obrigado mais uma vez aí ao Guia dos Quadrinhos. Fundamental. Mas, enfim, esse é um arco bacana mesmo. É um arco que vira meio que um crossover mesmo dos Vingadores da Costa Leste, né? Que são os Vingadores principais, como disse o Luiz, com os Vingadores da Costa Oeste. Porque a gente tá vivendo aqui, né? Tá vendo ainda as consequências daquela a passagem da nebulosa lá até no comecinho dessa saga. E o Star Fox reaparece aqui, né? Dizendo que a nebulosa tá por aqui e que ele tomou um cacete ali desse supernova, porque a nebulosa, recapitulando aqui, ela destrói o planeta de. Como é? É Xandar? Nome? Não. Mas assim, ele não é um planeta, ele é um aglomerado de cúpulas com o que sobrou do planeta de Xandar, Xandar, né? Xandar. Eles pegaram cidades ou pedaços dos continentes, cobriram com cúpulas e eles são interligados. É o que em inglês chamam de cluster, né? Cluster. Eu lembro disso. Agora, Mas assim, isso já é antes do Supernova, né? no meu buraco de conhecimento aí cósmico da Marvel dessa época aí, porque muita coisa aí dos anos 90 não foi publicada. Quando tem aquela nova lá do que foi pré-Guardiões da Galáxia e tal, o Xandar é destruído de novo e passa a ter um Nova de novo sozinho. Não tem esse negócio? Não, Já aconteceu aí aqui? foi 2006. 2006, já a aniquilação. É isso. Mas Então. é nesse ponto que eu ia chegar. Xandar é destruída toda semana, praticamente, né? Tipo que a cor é invadida toda semana também Mas na época. parece, pelo que se eu não me engano, parece que as informações do Supernova estão erradas. Xandar não tinha sido destruído, não. Parece que sim. Que onda, hein? É alguma coisa assim. Parece tanto é que ao final da história ele vai embora porque convencem ele de que a coisa não é do jeito que ele estava pensando, tal. Não, vamos Ele lá. leu, ele leu uma corrente do Telegram? Bolsonarista? Super Minion, né? Não foi o tio do Zap, foi o tio da comunicação intergaláctica. Xandar, Xandão, tudo a ver. Pronto. Não, mas vamos lá. O que acontece nessa história é que ele vem pra Terra, ele é sobrecarregado pelo, pelo poder lá da Terra Nova, porque o planeta teria sido destruído, né? Esse cluster foi destruído e ele absorve todo esse poder, coisa que ia acontecer de novo, como o Joel disse aí lá na Aniquilação com o Hit Rider, que é o Nova, né? O homem chamado Nova que nós conhecemos. E ele fica gigante, fica grandão, vem pra Terra, todo possuído lá pelo espírito Ragatanga, dizendo que vai destruir tudo a Terra da Nebulosa, porque ele descobriu que a Nebulosa está lá. Então ele dá um cacete no Senhor do Fogo, ex-arauto do Galactus, né? Nível surfista prateado. Em tese, porque o Senhor do Fogo já tomou um cacete também do Homem-Aranha, sem poderes cósmicos. Mas essa é outra história.
ele dá um cacete no Senhor do Fogo e no Star Fox, que é um Eterno também, né? Lembrando, ele é de Titã, mas os Titanianos são uma variação ali dos Eternos. E ele tá vindo pra Terra. O Will Star Fox tá chegando aqui avisando isso, ó, ele tá vindo aí. E os Vingadores vão tentar interceptá-lo no espaço. E tomam um cacete lá, a nave do Reed é destruída, né? A que o Reed constrói é destruidona e eles se perdem ali no espaço. Quando o Supernova chega na Terra, ele tem que. Ele é confrontado pelo Quasar, que estava para receber gibi mensal nessa época aí. Os Vingadores da Costa Oeste, que é essa formação inicial aí, que é o Hank Pym de Macacão Vermelho, a Tigresa, uma das minhas Vingadoras favoritas, o Magnum e o Gavião Arqueiro. E tem essa história bem bacana aí, esse ponto bacana aí, que o Gavião fica meio enrolando, né? Ele fica tocando a bola pro lado, assim, sai acoteando, enquanto não chega alguém para ele tocar a bola. Então, aí ele segura ali, vai pegando, vai enrolando o Supernova, até que os Vingadores possam ajudá-lo ali. Enquanto isso, a gente tem uma volta ao espaço, né? A Mulher Invisível cria uma bolha do campo de força dela lá para salvar ele dos rigores do espaço. E tem um uso muito bacana assim da combinação dos poderes deles para eles poderem voltar para a Terra, né? Mostra o quanto a Mulher Invisível é poderosa, sempre foi poderosa, né? Pra galera que tá achando aí que a Marvel é o Hulk agora dando tem um termo agora, né, que o Twitter cunhou aí, usar muito para anime e agora estão usando para Marvel também, que é o Power Scaling, o Upscaling de poder, que faz a parada, né? É crossover, né? Quem vence quem, não sei o que, e quem vence é quem o editor quiser que vença naquela hora. E aqui a gente vê a Mulher Invisível salvando o dia, os Vingadores se reúnem na Terra e acabam convencendo o Supernova de que ela não está na Terra. Eu acho que é o Nova, que chamou o Epoch, que é Ah, não, é o Reed Richards que pega lá uma plataforma de deslocamento temporal e manda o Supernova para onde ele acha que a nebulosa está, né? Aí ele, obrigado, é herói da Terra, não sei o que, e adeus e tchau. E acaba aqui o volume, inclusive, do Heavy Metal, né? A Epic Collection dos Vingadores, o volume 18, com essa história. Começou aí, como eu comentei, né? Na Avengers, na saga dos Vingadores 8, pega 8, 9 e 10, praticamente, tudo certinho, com esses extrazinhos aí de anual. E é nessa história aqui que a gente vê esse confronto de vontades do Reed com o Capitão América, que ainda está como o Capitão aqui, com o uniforme preto. A interação aí com os Vingadores da Costa Oeste. Com o Quarteto Fantástico vai aparecer também, né? Aí o Penguin fica meio com ciúmes, porque o Reed tá salvando o dia. O Capitão América fica com ciúmes porque tá dominando o grupo dele. E só uma correçãozinha aqui, eu acabei de falar uma besteira, que o Capitão já tá de volta com a roupa dele de Capitão América básica, né? Padrão, clássico. Enfim, nesse arco, desde o comecinho. Não é um arco tão bem desenhado assim, a gente segue com o Vic Buckler e o Tom Palmer finalizando as edições seguintes, depois desse Don Hall e Bob Howe e Don Heck. Mas é uma história muito bacana de interações, de interação de poderes, né? Nessa escapada aí dos Vingadores do Espaço, de como os Vingadores da Costa Oeste, bem menos poderosos, conseguem segurar a onda ali, como eles estão desesperados, quando aparece o Quasar na história também, né? Meio que apresentado aos outros heróis aí. Só faltou aparecer da época X-Men e X-Factor, porque foi todo mundo, chamaram todo mundo pra festa. E o Homem-Aranha, né? Que é pudim de festa nessa época aí, mas não apareceu nessa não. E o que falar desse visual do Quasar original, hein, Joel? Que parece o Plutoniano, como é o nome dele, dos agentes de Atlas originais? Não era o Marvel Boy mesmo, né? Uraniano. Não, mas é assim. Eu realmente vou dizer você que eu nunca entendi. Eu sei que tinha um personagem da Atlas que foi antes do Quarteto Fantástico, que era um Marvel Boy, que era basicamente esse visual. É um personagem realmente dos anos 50, antes da Marvel com o Quarteto Fantástico. Aí eles meio que resgataram isso nos anos 70, com aquele projeto Pegasus. Eu acho que é isso. Eu lembro de ter lido quando era pivete. Eu li uma edição do Capitão América que era lombada quadrada, rapaz, ainda. Que tinha uma história era o Coisa, o Capitão e esse Quasar, mas que não era Quasar, era Marvel Boy.
que parece que ele era segurança, alguma coisa assim do Projeto Pegasus. Eu só sei que, de alguma maneira, lá na frente, o Mark Grunwald pegou e saiu aqui, acho que foi no Grandes Heróis Marvel, né? Um resgate desse personagem com o nome Quasar. É um uniforme. Eu não sei que raio de uniforme é aquele. É tipo um escudo no peito, as pulseiras, uma faixa na cabeça. É um dos uniformes mais feios que tem. Eu acho que só perde para aquele outro personagem, o de carta de baralho, que foi criado pelo Bill Mantlo. Como é o nome daquele infeliz? O Jack, né? Jack of Hearts, é o Valete de Copas. Valente de Copa, eu acho que só perde pra ele. Aquele ali que é. Aqui ele tá parecendo o Muel da DC. Tá parecendo. O Moel, pelo menos o Moel usa um macacão vermelho, né? E pronto, É. uma capa azul. Pelo menos isso. Mas o visual do Quasar nessa época era horrível. Agora, o personagem em si, o Mark Grunwald fez ele um personagem simpático, né? É um personagem sem muito conflito. Tanto é que naquelas histórias com o arco do Paul Ryan, ele parece que. Eu não sei se ele é contador ou se ele tem uma empresa de publicidade. Eu sei que deve ser o personagem mais IUP, que é um termo dos anos 80, né? Vocês aí Sim. pesquisam. Deve ser o personagem mais IUP da Marvel na época, era o Quasar. Ele tem um escritório mesmo, ele fica batendo pasta Isso, pra isso. lá e pra cá, né? Andando de paletó e gravata e tudo. E no escritório dele tem uma porta que abre pra uma outra dimensão que tem o mentor dele, né? Que é o Epoch. Que eu nunca entendi. Que morre, aí Hum. É ele aquele morre, planeta aí olho? ele. Não, Tipo, isso. É uma cabeça com um olhão. não, ele é parente. Eu nunca pesquisei, então eu peço perdão pela ignorância, mas eu não sei se ele é o mesmo personagem ou ele é parente de outro personagem chamado Eon. É isso que eu ia falar. O Eon. É um ou é outro, né? Um é pai do outro, um morre e aí já é o outro, entendeu? Deixa como filhote e tudo mais. Sabia não. Tem uma revista horrível do Thor, chama Surpreendente Thor. Saiu em Grandes Heróis Marvel da Panini. Tinha algumas umas séries do Astonishing X-Men depois que o Warren Ellis sai. E tinha esse personagem aí. Era o Thor enfrentando esse El aí. Ou pai ou filho, enfim. Horrível. A pior história do Thor que eu li na minha vida. É que assim, Muito bem desenhada, mas não horrível. confundir ele com Ego, o planeta vivo. Será que era o Ego? Eu acho que é o Ego. Acho que você tá pensando, É o tá Ego. falando com o Ego, que é o planeta vivo. O Ego tem uma curiosidade que a maioria das histórias do Ego é por desenhistas muito ruins. É um negócio impressionante, assim, sabe? Exceto o seu criador, né? É certo quem? O seu criador, Jack Kirby. Ah, sim. Eu tô falando assim, muita história famosa mais do Ego é com. Até quando o Al Ewing foi usar recentemente o Ego aí, possuído pelo Dormammu, porra, tem uns desenhistas péssimos no arco aí, né? Quando ele fez os Guardiões da Galáxia, que eu gosto, apesar de umas viagens bem viajadas. Foi aquela sagazinha Mequetrefe, Aniquilação Final, né? Acho que foi isso. Isso. Fraca. Tem umas ideias muito boas no run como um todo, mas aí não dá não. O Quasar é um personagem que eu gosto muito, o Quasar, não sei, né? Além de eu gostar do perfume, eu gosto muito do personagem, que eu comecei a usar o perfume por conta do personagem, confesso, né? E você que está ouvindo aí, pelo menos pensou a mesma coisa também e gosta do Quasar até hoje. E eu acabei lendo esse arco todo porque minha primeira experiência maior assim com o Quasar, o personagem, não o perfume, foi em Operação Tempestade Galáctica, com aquelas duas edições desenhadas pelo Guy Capullo em começo de carreira, que são lindas, muito boas. Que ele já tava com o uniforme mais decente. E isso, aquele uniforme do Quasar é muito bonito. E aí eu me empolguei para conhecer mais, porque ali ele tá meio com o poder de Lanterna Verde, né? Criando objetos com os braceletes quânticos e tudo mais. Aí eu fui até a Spellei, li os cantores da série desde esse comecinho aí, e começa bem farofa mesmo com essa roupa. Aí logo depois ele troca. Ele era o guarda-costas lá do Projeto Pegasus, Joel. Tanto que nessa história aqui de Supernova, quando o Coisa aparece, nessa época o Quarteto Fantástico é o Coisa lá pedregoso, né? Cheio de espinho. A Sharon Carter, Miss Marvel, com coisada também. Não, Ventura. Sharon Ventura, Sharon Carter nada. É Sharon Ventura.
Tocha e, se não me engano, não lembro agora quem é que tá também, é Cristales que tá também, né? Isso, Cristais. Aí quando o Coisa encontra com o Quasar, ele fala, né, ô, quanto tempo, não sei o quê, porque eles tinham se encontrado no Marvel Team Up, né? Acho que é justamente essa edição aí que você tá comentando, Isso. que ele tá com o Projeto Pegasus, o Coisa também já trabalhou um tempo no Projeto Pegasus, enfim. A, eu gosto muito do Quasar, mas o Quasar, aí a gente mudando a pronúncia aqui, mas pra mim ele só foi ficar legal mesmo. Tem uma história muito loucaça, assim. Vale até uma pauta, Luiz, aqui. Né, quando a gente fala em focar em Vingadores específicos, ele vai pro novo universo Marvel, né? Aquele que tem o estigma, a força psi e tudo mais. Pô, não me fala disso E, não, cara. Eu me desfio dessa revista, cara. e ele acaba. Essa e da outra que tinha. Justiça. E ele acaba envolvendo ali tipo um arco de despedida desses personagens, né? Ele faz um tour ali pelo novo universo. Ele acaba pegando o estigma pra ele, consegue exaurir a força do estigma ali pra voltar pro universo 616, né? Como a gente chama hoje. E perde a mão, perde as mãos, alguma coisa assim, e vai ter que ser O Quasar. reconstruído depois. É, o Quasar. Você não sabia, não. É uma coisa bem lógica, acho que isso nunca foi publicado aqui não, Joel. Mas é do Gunroll? É do Grunewald, sim. Olha só. É bem Maravilha. loucaço, assim. Aí ele volta aqui pra cá, aí ó, não lembro como é que ele recupera a mão. Até o Batman perdeu a mão e recuperou recentemente, por que não o Quasar voltando em um outro universo, né? Aliás, o Batman também perdeu a mão em outro universo. É... Ele não foi no gibi da Liga, não, foi no gibi do Batman mesmo. Agradeço ao Zdarsky. Joel gosta muito do Zdarsky, né, Joel? Rapaz, gostar eu até gosto. Ele tem algumas coisas que ele acerta, mas aí pelo amor, não precisa não. Horrível. É, perder a Batman foi foda. É isso. Algum comentário mais dessa fase, desses personagens que aparecem aqui, desse Supernova, Luiz? Não, até que não. Eu queria comentar mais do futuro aí. A gente vai aproximar falar dos próximos episódios. Eu acho que a gente tem que seguir mesmo aí com uma saga imaginária dos Vingadores, né? Eu gosto muito dessa fase do Burn. Foi por onde eu comecei a ler Vingadores, já comentei, acho que comentei nos primeiros avantes. Eu vi aquela Capitã América 176, eu lembro bem, que são os Vingadores ali na capa, com a capa branca, né? O Burn já gostava. E a Terra da Nebulosa, olha aí o ciclo se fechando. Nebulosa foi muito mais importante dos Vingadores por muito tempo do que o Thanos, né? Tio dela. E eu comprei porque tinha um Homem-Aranha, eu tava viciadaço no Homem-Aranha, nunca mais deixei de estar. Hoje chegou um bonequinho novo do Aranha, inclusive, aqui. E foi aí eu comecei a gostar dos Vingadores, achar bacana, assim, aquela organização barra desorganização. E curti mesmo e segui. E fui entender depois, né, que essa coisa do Burn, de contar as histórias, de pegar, puxar um fiapo de uma ideia dali, puxar um plot que tá voando no ar assim e desenvolver, ou reexplicar, né? O Burn adorava dizer, não, isso aqui é uma merda, vou dizer que não é nada disso, é aquilo outro ali e recontar a história. Tipo o Visão, né? Ele ter o Tocha Humana de volta original nos Vingadores da Costa Oeste, disse que o Visão foi remontado a partir dele, enfim. Depois não foi, aí foi, e não foi. Outro ponto pra gente discutir aí, né? Também. Mas eu acho Eu acho bacana. que isso, Essa isso aí só vai se definir no Vingadores Eternamente, né? Tipo, cravar o que. E definir naquelas, né? Canonicamente, o que vale hoje é ali, né? Acho. É isso, definir naquelas, que ninguém nunca mais falou nada sobre isso, né? Só que aí lembrar que o Visão tem um relacionamento complicado com a Feiticeira Escarlate e ninguém mais fala de outra coisa. Eu acho que poderia ser uma boa pauta falar disso do Visão. Aquele ponto que eu levantei outro dia com o Vitor, que eu estava conversando com o Vitor no grupo, Maurício, que o Visão é um dos personagens. Sabe aquela história de entrou porque estava com a porta aberta e ninguém percebeu que ele entrou e ninguém mandou ele ir embora e ele ficou? Porque não tem muita explicação, não. É um personagem assim que ele está o tempo todo ali, todo mundo está olhando para ele e ninguém faz a pergunta mais óbvia. Por que desgraça é que o Tron fez ele igual a um personagem da Era de Ouro que não tem nada a ver com os poderes dele, não tem vínculo nenhum,
não é extradimensional, não é nem orgânico, porque é que o Ultron fez ele igual a um personagem pré-existente. Qual é, qual é o motivo? E por que ninguém se pergunta isso? Eu tenho a minha teoria. É Qual? bem burniana. Qual? O teu não foi baseado nos padrões cerebrais do próprio do Hank Pym? O Ultron é, sim. Então é só dizer que o Pym é fã do Visão, né? Fã desses heróis aí, e ficou uma lembrança, uma impressão ali, de alguma forma, na mente do. Adormecida na mente do Pym, que foi transferida para a mente do Ultron também, Ultron, sei lá. E Sei ele lá. construiu com base nisso. O nome do Ultron, do Visão poderia ser Tiquinho. É um tiquinho do Hank Pym, um tiquinho do Ultron, um tiquinho do Simon Williams, um tiquinho do Visão original, um tiquinho do Tocha Humana original. Mas aí eu concordo com você, o Visão tem muito essa coisa mesmo, né? Ele foi ficando na festa e ninguém chegou pra perguntar assim, menino, cadê seus pais, né? E ele foi ficando. Mas eu acho que ele é bem essa coisa mesmo, assim, ele foi malajambeado de um jeito lá, virou Vingador, que nem os Vingadores, né? Tá sempre uma reunião malajambeada que vai ficando, vai ficando. Tipo essa aí, depois de Inferno, o Capitão vai dizer assim, não, mas o mundo precisa dos Vingadores, né? A clássica frase, onde estão os Vingadores? O mundo precisa dos Vingadores. Essa semana a gente viu gente aí no Twitter, né, Luiz, dizendo que os Vingadores não. A guerra dos Vingadores é que eles não servem pra nada. Mas. Tipo, são É, inúteis, né? São coisas desnecessárias. Né? são Ué, inúteis. As coisas acontecem ao redor deles. Como se fosse o Dylan Dog da Marvel, né? Porque o gibi do Dylan Dog, pra quem já leu, as coisas acontecem apesar do Dylan Dog. é o Mas. Caçadores da Arca Perdida, né? Pronto. Se o Indiana Jones não fosse atrás do tesouro, os nazistas não tinham achado o tesouro. E aí não tinha filme. Mas enfim, eu gosto dessa maluquice assim dos Vingadores e eu acho que o Visão incorpora, olha aí, essa coisa bem no sentido de ser um catado de um monte de coisa e ainda ser um vilão que vira membro da equipe, como é a tradição da equipe desde o comecinho. Inclusive, deixa eu fazer um jabá. E se você puder botar até o link desse Sim. que eu vou falar agora, tem um pequeno texto que eu fiz humildemente há uns 5, 6 anos e coloquei no arte final HQ. Um texto celebrando, acho que foi o segundo ano depois da morte do Jack Kirby. Aí, todo ano, o que é que o pessoal fazia? Homenagem, os grandes trabalhos, a importância do Kirby. O que é que eu fiz? Eu peguei o Visão. Aí eu comecei a dar uma olhadinha no Visão e eu percebi que o Jack Kirby tinha criado os 3 personagens que usam esse nome de Visão, mesmo sem ter criado os 2 últimos. Mas enfim, bota aí o link, depois eu vou mandar para você. Os nossos seguidores, né? A nossa audiência, se puderem ler o texto, julguem. Aqui é um texto chamado Visões de Jack Kirby. Pronto. Acho que você nunca leu não isso aí, não foi? Não. Vou ler Pronto. agora também. Depois dê uma lidinha, viu? O que mais, Luiz? Fala mais alguma coisa? Ficamos por aqui. Só queria fazer um comentário aqui, que é o seguinte. Eu não sei, não tô falando pra criticar ou não. Tô falando assim, pra onde a Panini iria nesse caso aqui? Ela já não tá dando ênfase à Epic. Que tá cagando pra Epic aí nos últimos tempos. Quando tinha aquele italiano lá, que agora eu esqueci o nome, eu lembro que eu perguntei quando anunciaram o primeiro ou segundo vintage dos Vingadores da Costa Oeste. Eu falei, e o começo? O começo não tem o Barney, o começo não é tão bom, não sei o que lá. Ele meio que, tipo, desdenhou. Em algum momento, acho que alguém comentou, não sei se por escrito, nessas lives aí que são gravadas, na realidade, né? Que, tipo, poderia ser se ir pra trás e publicar o começo. Porque acho que são duas ou 3 epics, né? O começo dos Jogadores da Costa Oeste, do Englehart, né? Eu não sei se. Acho que a primeira é a minissérie com alguma coisa, e aí a 2 e a 3 é até chegar na 49, 31, sabe quando começa o Barney. Só que tem um ônibus também, que pega exatamente o ponto da Vingadores e da West Coast Avengers, do Barney. Mas a Panini meio que publicou recente essas 2 vintas, então não sei se ela publicaria talvez fosse mais no sentido de, por conta dos Vingadores que tem nesse ônibus do Barney, a gente vai publicar.
Teve uma época aí que teve um surto de Barney, saia tudo do Barney. Talvez pudesse ter saído, entendeu? Mas não estamos mais nesse momento. Então, sinceramente, não vejo, não. Talvez ela publique mais coisa de Guerras Secretas e tal, por conta do filme e tal, né? E aí não tem nada a ver com essa parte agora, então. É curioso porque assim, a gente tem um discurso aí da Panini de que Vingadores não vende, né? Aí depois, por conta dos filmes, vendia. Aí agora não vende de novo como Homem-Aranha, como Quarteto Fantástico, como não sei o que, enfim. Vai entender, mas continua com mensal esse tempo todo. E então vão dizer que Vingadores não rende uma definitiva? Não sei. Mas aí você tem hoje aí, né, em Epic Collection, você tem os. Tô olhando aqui a lista. Primeiro é isso mesmo, Luiz. Existem hoje 3 Epic Collection antes aí do Avengers West Coast. E do Avengers mesmo, né? A gente já tá até a 26, aí sai 25, na verdade. Falta uma. A última ali é um pouco antes de Massacre. E aí faltam 2, né? Season of Witch é a 13, aí pula pra Undercity, aí a 14 e a 15 já estão anunciadas aí, o Luiz até me mostrou em primeira mão aí a capa da Visão Absoluta. E eu sinceramente não sei também, não sei se há interesse deles publicarem isso, eu lamento, mas ao mesmo tempo eu penso assim, eu não ia consumir mesmo, sabe? Eu tenho interesse, eu tenho aí a Final Threat, né? Threat, que é da época do Shooter, Gary Conway, Pez, Starling, Burn, só gente boa. Tento completar aí a partir dessa 9, quem sabe chegar até do comecinho das Epic Collection aí, mas com esse nível de qualidade, sinceramente, pra mim não faz falta, sabe? Eu lamento, porque de todo modo é um material legal, mas se vier, vai vir daquele jeito e eu vou me irritar, eu vou ficar chateado aí. Então eu prefiro ou ler em scan, como eu li essa saga dos Vingadores quase todo, comprei os 3 primeiros números justamente porque não tinha isso, não tem isso ainda em Epic. Mas do terceiro em diante eu já parei de comprar. E ainda assim, vou me desfazer desses 3 aqui, porque vai vir a Epic e essa falta de cuidado da Panini me desmotiva. Eu prefiro ter um negocinho em inglês aqui, tranquilo, leio de boa em inglês, estou acostumado já. Não é elitista, tá? Já falei para todo mundo aí, aprendi inglês sozinho com o Fernando Henrique Cardoso deixando o dólar R$ 1 e eu podendo comprar primeiro um dicionário do inglês-português, português-inglês, do Michaelis, e segundo, comprar a gibi da Fernando Chinalha, né? Gibi importado naqueles bons tempos. Não tava em Salvador, recebia mesmo, mas quando eu ia no aeroporto, quando eu ia numa banca grandona que tem aqui, até hoje existe essa banca, Ponto Cultural, eu comprava os importados, comprava a Wizard também e foi aprendendo inglês assim, né? Traduzindo balão a balão e anotando no caderninho. E hoje eu já tô craque em ler. Gosto muito, até prefiro às vezes porque então passa por esses sufocos aí. Que porra, rapaz, que eu tô bêbado lendo isso aí, sabe? Mas, enfim, lamento, mas ao mesmo tempo, a minha Maurício não diz nada, mas é sacal você ver, né? Tá lançando tanta coisa aí pra gente. A gente viveu, veja vocês, quando a gente começou a ler gibi era coisa de criancinha, né? Hoje gibi é coisa de velho. Os gibis mudaram de coisa de ir junto com a gente. A gente era criança e lia, a gente cresceu, continuou lendo, ainda era criancinha, e agora é coisa de velho. E tá saindo muito gibi de velho aí, mas gibi de velho é capa dura, em ônibus e em formatos que não vale a pena. E aí vale a pena você lançar um ônibus cheio de erros, sem revisão nenhuma. Eu fico com a proposta da gente lançar a Saga Imaginária dos Vingadores, né? Do 11 em diante aí, comentando as próximas fases. O que aconteceria se a Panini publicasse? Eu torço para que a Panini siga a partir daí. Lembrem que estava praticamente perdida a saga do Superman, né? E por um milagre eles voltaram atrás. Então, Não, vai. foi a culpa é do Luiz. O Luiz causou um hate tão grande no Twitter que o editor de lá disse: Não, eu vou mostrar.
Eu fiz só uma pergunta, cara. Eu falei assim, pô, é porque não vendeu, por isso que cancelaram? Né? Não, vendia sim, não sei o que. Eles devem ter refeito os custos. A gente só vai vender daqui pra frente 5 mil e não 10 mil. Então vamos recalcular aqui o custo, A o lucro que vai impressão, ter né? em cima disso, para poder ver se tem viabilidade no marketing, né? Pode inventar a prova e a gente imprime menos. Mas o que eu acho engraçado é que, assim, basicamente eu só conheço o Daniel, de que comenta, assim, edição de saga. No caso, as sagas que ele compra, né? Não todas que existem, né? Aí meio que ninguém faz isso, né? É tão bom que ninguém comenta, né? Acho que eu fico puto, né? Saga do Superman eu tô atrasado, confesso, mas eu tô comprando sim, e tá chegando na parte que eu queria que chegasse mesmo, que é a fase do triângulo, né? Que eu e o Jamerson falamos há um tempão que a gente tá doido pra chegar nessa aí. Torço que prossiga, mas naquelas, né? Eu tô lendo atrasado mesmo. Essa eu acho que tem um cuidado ainda maior. Ainda assim, eu mandei até no Twitter há algum tempo aí, né? Os erros, o balão trocado, erro de tradução, repetição de extras. Enfim, nada escapa à mão vilipendiadora dessa editora. Desse por agradecido que ainda tá em português. E os ônibus, que agora tem pedaço que nem tem em português. É bilíngue, tá vendo aí? É elitista. Elitista não sei o que você lê, não. Elitista são eles que publicam a porra e eles republicam, né? Na verdade. Quem tem o mínimo trabalho, tá legal. Cara, a melhor coisa que poderia ter era, tipo assim, a DC ser por outra editora. Aí o Uhum. pessoal ia ver que a outra editora ia ser melhor do que a Panini. E ia pensar assim, pô, Panini, por que a DC lança um, tipo... No caso, eu acho que aconteceria o contrário, né? Porque a Marvel que é muito mais publicada do que a DC, né? Até em relação a material antigo e tal. É basicamente ter uma overdose de lançamentos do pós-crise da DC, né? Pré-crise não tem muita coisa. Agora a Panini lançou esse negócio a R$200, R$300, sei lá, que é o DC de ouro pra pegar o Superman desde o começo. Isso aí é mais curiosidade mórbida de quem vai comprar do que qualidade mesmo, né? Porque assim, do começo bom é o Batman. O Batman era bom lá no começo. Agora o Superman, que eu não lembro do pessoal citando como muito bom, assim. Nem curiosidade mórbida, viu, Luiz? É só pra mostrar que é rico ou que ganhou de mimo da editora mesmo. Mas, enfim, como diz o sábio Marquito, é isso. Vamos encerrando aqui mais esse Avante Vingadores, quase fechando a segunda dezena de programas. E deixamos no ar aí, pedimos até o feedback de vocês, ouvintes, né? Seguimos com a saga imaginária dos Vingadores, o que publicarei assim, ou vamos para outros? Seguimos aqui na hidrobase, né? Por enquanto. Enquanto ela ainda existe. Até ela afundar. E obrigado aí, Joel, mais uma vez, resgatando aí a memória dos formatinhos. Precisando, é só chamar. E valeu, Luiz. Boa sorte para editar essa zorra toda. Quando vocês ouvirem aí, agradeçam ao Luiz por fazer a magia ser o JP da edição do podcast. Esse homem faz milagres.